pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode, ponto. Pode. Oi, Yaya, não maltrate seu nego, que esse nego caro lhe custou. Ele veste camisa de seda, meia gomada e chapéu de vapor. Oi, Yaya, seu beiju, tá bom de virar. Oi, Yaya, seu beiju, tá bom de virar. Oi, Yaya, seu beiju, tá bom de virar. Yaya, seu beiju, tá bom de virar. Yaya, seu beiju, tá bom de virar. Ê, por favor, não maltrate esse negro. Esse negro foi que me ensinou. Esse negro da calça rasgada, camisa furada, ele é meu professor. Por favor, não maltrate esse negro. Esse negro foi meu que me ensinou. Esse negro da calça rasgada, camisa furada, ele é meu professor. Olha lá o negro, olha o negro, sim, olha lá o negro. Olha o negro, sim, olha lá o negro. Olha o negro, sim, Olha lá o nego. olha o negro. E o negro é Mário Guzmão. Ei, cara, Mário Guzmão. É boé, Viva Mário Guzmão. Oh, meu nego. É, que Valdo massa. Macarrão. Que maravilha, cara. Que lindeza estar aqui com você. Eu tô meio... Olha, eu tô meio emocionado, viu, gente? É? Eu tô Eu emocionado. também, assim, é bom, né, quando a gente tem admiração, né, pelo ser humano e pela expressão do ser humano, né? Sim. E você, engraçado, eu sem saber o que fazer aqui, eu peguei o pandeiro e já puxei essa música que tem uma ligação muito forte com você, comigo, com Mário Guzmão, né? E a Eu capoeira. aprendi isso com Mário Guzmão. Mário Guzmão, Sério? Essa daí que você... porque é o seguinte, Olha pra isso. Mário Guzmão, ele chegou em Itabuna, né? Você sabe disso, né? Minha história com ele, você sabe bastante Aham. coisa. Então eu comecei a fazer teatro com ele e ele levava para as salas de ensaio de nós atores e dançarinos e músicos, que ele sempre gostava de trabalhar com várias linguagens, ele levava os alabês de um terreiro de candomblé lá de Itabuna. Então foi quando eu tive contato com atabaques e fiquei fascinado ali, querendo tocar. Sempre durante os ensaios eu pegava para tocar. Essa música a música que ele ensinou pra gente. Outra música que ele ensinou pra gente lá, o Olodum gravou depois, Aindeô. Você lembra? Aindeô, go. Só que ele cantava diferente, ele fazia Ô lua majaíbi okuro majalá biorum baba majalá biokuro majalá biorum. E o Olodum cantou Ô lua majaí indiokuro majalá indioku baba majalá indiokuro majalá indioku. E eu conheci primeiro com ele, as duas são muito lindas, né? As duas, a sonoridade é muito lindo, né? Pô, é o seguinte, a gente já começou assim, né? Porque não Mas tem... que bonito isso, olha pra isso. Eu sem saber que foi Mário Guzmão que te ensinou. Aí fiz um recorte de uma outra música de capoeira. Foi. Terminei e veio ele, assim, Veio sabe, ele. te olhando. A gente estava conversando aqui, né? Antes de abrir as câmeras, que não tem roteiro, né? Mas tem alguém que escreve, né? Tem alguém aí, alguma força superior que escreve o roteiro. Ave Maria, meu Deus. É isso aí, gente. Estamos aqui, né? Conversando com Evaldo Macarrão. Eu não sabia. O Evaldo, eu demorei um tempo assim para saber que era você, né? Macarrão. É essa figura que assim, a gente já se conhece há um tempo, né? No teatro aqui em Salvador, né, Macarrão? Eu já te conheço há muito tempo. Eu já te conhecia há muito tempo. Eu também. Não é da agora. Eu te via ali, ó. Né? Eu ficava ali te vendo. A gente fala, no meu cantinho, encolhidinho. Encolhidinho, mansinho e quedo, né? É muita história, né? Macarrão é o seguinte, então vamos... assim, eu quero saber um pouco mais da sua vida, que quem está nos assistindo vai querer, vai saber também, vai querer saber, que é a única pergunta que eu faço para as pessoas que eu... Quer dizer, a única pergunta que eu tenho em mente para fazer, e dessa vem outras, que é para você contar a sua história. Quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Essa eterna, né, busca nossa de saber quem nós somos, a nossa origem e tudo mais. Sem nenhuma pressa, o que você puder trazer da sua memória de infância, entendeu? Na sua casa, o que é que você comia, com o que é que você brincava, irmãos, parentes, vizinhos, o lugar onde você... Sabe assim, trazer esse recorte aí da sua história.
Eu vim de Cosme de Farias. Eu sou muito orgulhoso de falar do bairro que eu nasci e me criei, porque foi o bairro que minha mãe e minhas tias nasceram e se criaram. E que, de fato, foi onde tudo começou na minha vida, assim. Foi o meu direcionamento, né? Cosme de Farias, que é um bairro periférico aqui de Salvador, localizado ali na região de Brotas, que logo depois eu fui entender que tudo ali era Brotas e que depois foi tendo os recortes, que interliga ali com a Avenida Bonocô. E é muito forte agora estar falando sobre isso, Estou falando muito sobre isso sempre, estou falando sempre sobre a minha história. Mas esse final de semana eu estava em casa e eu estava bebendo com minha mãe. E aí ela olhou para mim e disse assim: Meu filho, você tem vergonha de mim? Ela me questionou isso. Você tem vergonha Do de nada, mim? assim, ela perguntou isso. Claro que não. E aí na hora me veio. Fiquei bravo com a pergunta porque nunca. Não, minha mãe, pelo amor de Deus. Por que a senhora me perguntando isso? Ela, calma. Eu disse, não, a senhora nunca deveria me perguntar isso, porque nunca, jamais tive. Aí ela, porque... Aí ela foi entender que, conversando com minha tia, aí minha tia deu a entender que ela deveria se arrumar para estar nos lugares comigo. Uma besteira. E aí eu disse, minha mãe, isso é uma besteira, isso é vaidade em excesso, que não tem nada a ver com a gente. E eu fui muito feliz na resposta, porque muito feliz do que eu ando dizendo, do que eu ando afirmando, e de um lugar muito natural, já que eu nunca quis vestir uma capa da super humildade, ou, esse é o cara do povo. Nunca fiz isso propositalmente, sempre foi muito natural. E aí eu fiquei muito feliz com isso, porque eu lembro que lá atrás, muito lá atrás, quando eu comecei a fazer teatro, eu saía do teatro, eu saía do CRIA, né, o Centro de Referência Integral de Adolescentes, que fica no Pelourinho. Eu saía do ensaio com os meninos quando não tinha aula, e eu levava meus colegas todos do teatro para minha casa. Porque eu sempre gostei da comida de minha mãe, e eles adoravam a comida de minha mãe. Minha mãe cozinha muito bem, minha mãe foi baiana de acarajé, ela vendia acarajé ali na Ladeira dos Galés, e cozinha muito bem, ela sempre se dedicou à comida, e ela gosta de cozinhar. E aí eu levava pra... Mamãe, tô indo aí para uns meninos. Ligava, não tinha WhatsApp na época. Ligava, mamãe, tô indo aí. Às vezes nem avisava. Tinha um feijão, aí fritava uma carne de sertão. E a gente fazia uma farra, um samba. E ali eu sentia que talvez minha mãe ficasse meio desconcertada, ou alguém, não sei. Porque minha casa era muito simples. Era uma casa ali na rua Travessa São Raimundo, né? Meio mal rebocada, o banheiro meio torto pelo reboco mal feito, quase caindo. Eu lembro que os colegas até a gente brincava, sacaneavam um outro, e eles até brincavam com isso. Seu banheiro tá caindo, não sei o quê. Eu nunca me importei, assim, também nunca aceitei ser pobre. Nunca aceitei ser simples demais. Nunca aceitei, assim, nunca tá ótimo aqui, que orgulho de ser assim. Não. Aquilo pra mim mexia comigo em algum lugar que eu dizia, não, isso não vai ter que ficar assim. Por que o banheiro da patroa lá, que minha mãe vai fazer faxina, é tão bacana, estruturado, tem até perfume, não sei o quê, e o meu não é? Por que o de minha casa? Por que da minha casa não é assim? Eu quero um banheiro que nem o da menina lá, da mulher que minha mãe vai fazer faxina, da patroa de minha mãe. Eu quero uma casa, sabe, bem estruturada como da patroa de minha mãe. Então eu nunca me conformei com o excesso de pobreza e das desestruturas que eu perigava ali a viver. Mas não tinha vergonha disso, assim, não tinha vergonha com aquilo que estava ao meu alcance naquele momento. Então, eu sou muito orgulhoso assim do meu processo, de onde eu venho e do meu processo, da minha trajetória, porque foi importante para mim, né, no lugar de base, referência e referência mesmo de reconhecer as coisas, as minhas origens, o lugar que eu venho, de lá, de África, desde África, e que hoje eu tenho consciência que nunca foi um lugar sujo, pobre, desestruturado, eu tenho total certeza que eu sou filho, descendente de reis e rainhas que, pela intervenção do branco colonizador, foi escravizado. Eu não sou descendente de escravos, sou descendente de reis e rainhas que foram escravizados, que foram abusados, violentados, agredidos, torturados. E eu acho que é isso que mantém, que me eleva no lugar de não me conformar com o pouco, sabe? Mas também não negar o pouco que tive, que foi importante em algum momento para mim. Enfim,
Cosme de Farias, nasci e me criei. Filho de Filho. Ana Maria da Silva Maurício, que foi uma maravilhosa baiana de acarajé, da Ladeira dos Galés. Eu gosto de dizer que minha mãe vendia acarajé na Ladeira dos Galés. E Tatal, nosso ex-araquito, maravilhoso Tatal, ia comer o acarajé de mamãe lá ali na Ladeira dos Galés. Não sei se ele morava no DIC na época, não sei se era ali mais próximo, mas não sei se onde ele vinha. Mas ele gostava de parar no tabuleiro de minha mãe para comer o acarajé de minha mãe, que ela era maravilhosa, assim como grandes nomes que a gente tem aí, de altas referências, como Cira, como Mundinha. Minha mãe estava nesse lugar, assim, chegou perto desse lugar. Não chegou à fama, mas tinha ali um compromisso com a acarajé, com a comida. E que chamava as pessoas, que atraía as pessoas. E aí, velho, ali fiquei... Aí, assim, eu vou só pra gente não ficar cavando muita coisa e não por nenhum problema disso, mas para chegar a esse lugar que hoje estou... Eu tenho falado muito do teatro como uma grande repaginada da minha vida, mas o meu primeiro contato, assim, para além de meu pai, assim, tive meu pai como uma grande referência, junto com minha mãe que escutava as músicas e eu acho que me conectava com a arte de alguma forma. Meu pai era um grande percussionista, ele fazia parte de grupos de samba daqui de Salvador, grande amigo de Nelson Rufino, Paulinho Cacá, que foi uma pessoa muito influente no rádio, Nelson, um grande compositor de samba, e poeta, vamos dizer assim. Então, isso me fez uma conexão com a arte, para que, de fato, eu me tornasse um ator. Mas a capoeira foi muito importante para mim, assim. No ano de 2002, 2003, eu tinha meus 9, 10 anos ali, aconteceu um acidente, uma tragédia na minha família, eu perdi um primo em Cosme de Farias, da pior forma, que é a forma que, infelizmente, muitos de nós pretos vivem até hoje, né? Cada 23 minutos uma pessoa preta é exterminada nesse país. E em 2013 isso já vinha acontecendo, aliás, desde muito tempo, né? Eu acho que o extermínio da população negra é o recorte do que o racismo fez para continuar nos matando, assim, para continuar negando o nosso corpo e a nossa existência nesse mundo. E aí, em 2003, aconteceu essa tragédia em minha família. Um primo meu foi assassinado num bairro onde eu ali estava me criando, estava crescendo, em Cosme de Farias. E eu fiquei a família toda se desconfigurou, ficou meio abalada, muito abalada. E eu, uma criança que vi tudo aquilo, fiquei super abalado, mas sem entender, assim, sem muita consciência. Eu sofri o ataque direto, mas ainda meio sem a consciência do que era aquilo, né? E por que aquilo tinha acontecido. Socialmente, né? Socialmente. E de que forma isso poderia me afetar, assim, psicologicamente, Isso moralmente. você com que idade? Tava com 10 anos de idade. E aí eu ia brincar com... Assim, aí eu ia brincar com os meus colegas no bairro, né? Ia chamar os meus colegas para brincar. E eu lembro que muitas das mães dos meus colegas diziam assim: não, olha, não quero você brincando com o Evaldo. Não quero você viu o que aconteceu com o primo dele? Olha só, não vá se misturar com ele. E eu fiquei ali uma criança meio desolada, meio... Cara, eu nunca falei muito disso. Inclusive, eu estava falando isso com Carla, que hoje é diretora de arte do CRIA, que foi minha primeira diretora de teatro, que eu não falei muito disso no meu processo formativo no CRIA. Não sei porquê, assim. Que talvez se eu falasse mais, eu já teria resolvido aqui uma porção de problema psicológico. Sim, e que começou quando o CRIA? O CRIA Você no veio CRIA. bem depois. O CRIA veio em 2007. Mas você com quantos anos já, depois dessa 14 história? anos. Ou seja, 4 anos depois, 4 anos você ainda depois. estava ali sem poder tocar, né, nessa história, né? Sim, evitando, né? Isso aparecia no meu corpo, porque aí é isso. Aí surgiu um projeto de capoeira muito forte no bairro. Com um grupo Nação Capoeira. Era um projeto que tinha a ver com a ideia social, de pegar os meninos ali para fazer capoeira e envolver a questão da arte, da cultura. E tinha uma questão também muito... A capoeira por si só já é pedagógico, para mim já é muito educativo, porque envolve todo o corpo e tem uma visão que você para entender também a sociedade em si. Mas tinha um suporte pedagógico, porque o mestre exigia da gente o boletim, né, escolar, como é que a gente estava na escola. Então tinha ali uma atenção importantíssima no processo educativo dentro da escola. E aí eu via todos os meus colegas indo pra capoeira e disse: então vai ser aí o lugar onde eu venha me reaproximar dos meus colegas, na capoeira. Aí eu fui jogar capoeira. E aí a capoeira foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque foi me dando, além de condição
de resolver aquela violência que eu tinha vivido, né? Me deu também um lugar de orientação mesmo do que eu poderia ser mais tarde, do que eu iria ser mais tarde, do que eu me vejo hoje, que é um ativista, um militante, uma pessoa inconformada com a sociedade tão injusta com os corpos pretos, né? Eu falo corpos pretos porque é isso, Jackson. Para mim, o problema do mundo é racial. A gente vai discutir a gente vai discutir machismo, né? A gente vai discutir xenofobia, a gente vai discutir homofobia, mas a questão étnica racial ela está sempre acima de todos esses problemas, porque quando se fala da mulher preta, ela está abaixo, ela está à margem. Quando se fala do homem homossexual, da mulher homossexual, ela está à margem, ele está à margem, né? Da mulher trans, do homem trans, preta, ele está à margem, ela está à margem. Então, para mim, a questão racial ela está sempre voltada a uma grande vulnerabilidade de ataque, sabe? De violência. Então, na capoeira eu fui me entendendo com as músicas, com a roda, né? Com as músicas da capoeira, né? Isso que a gente cantou. Por favor, não maltrate esse negro foi quem me ensinou, esse negro da calça rasgada. Camisa furada, ele é meu professor. A capoeira foi me dando de uma forma indireta ou direta, ali uma visão de mundo, uma concepção de que a gente vivia de uma forma injusta socialmente. Eu fui sacando delicadamente. Aí aparece, 4 anos depois, um outro projeto de articulação e atuação comunitária com um cara que era da comunidade, que já estava se tornando uma grande referência comunitária, apelidado como Sassá, que é a Denilton, que já fazia parte do CRIA, e aí o CRIA tem esse processo formativo, né? O CRIA tem um processo de formação, de multiplicação, né? De formar multiplicadores culturais. Então, além de você estar se capacitando para a instituição, você volta para a comunidade, para casa, para a escola, para tentar difundir aquilo que você está aprendendo dentro da instituição. É o que é dito em Macemba, né? Aprender a ler para ensinar meus camaradas. É bem isso, né? Eu acho isso muito foda, assim, muito bacana do processo de formação do CRIA, sabe? Porque tem um trabalho com teatro, que você pode ali se entender ator, né? Aí tem um trabalho com processo pedagógico, processo de educação, né? Na arte de ensinar, no ato de ensinar, de educar, que aí você pode se entender educador, né? Como eu fui me entendendo também educador, formei em educação, depois eu fui me tornar, depois eu fui estudar pedagogia, pelo processo do que o CRIA me atiçou também, para além de ator. Enfim, o CRIA abre um leque, você faz escolhas do que você pode ser, sabe? Do que você quer ser. Então isso é muito massa, para além de multiplicar a arte, a educação, em outros viés, em sua casa, na comunidade, na escola, é muito foda. E aí Sassá já estava tendo ali esse trabalho do CRIA, volta para Cosme de Farias e faz um grupo de arte, de atuação comunitária, um trabalho voltado com teatro. Na verdade, não era nem teatro, era um trabalho de clown, trabalho de teatro de palhaçaria. Né? E aí, alguns dos meninos já estavam envolvidos, aí um colega me chamou, tem um trabalho com o Sassá, vamos lá. Eu disse, esse Sassá é meio disperso. Já sacava, Sassá, não é lá essa Coca-Cola toda não, menino. Não, vai lá ver, ele é legal, ele é comprometido. Eu vou lá ver. Aí fui, me encantei. Aquela imagem do Sassá que eu vinha disperso, do menino da comunidade. Porque é isso, né? A gente tem essa coisa da descrença com os nossos, né? Por estar ali no mesmo lugar que a gente, e às vezes, em uma situação parecida com a gente acaba ignorando, a gente acaba achando que também... Não acreditando no potencial. No né? potencial. Que muitas vezes não tem ainda, mas pode desenvolver, como é o caso dele, talvez, né? Como foi o meu caso. Foi o seu caso. Né? Porque, na verdade, tem. Tem. Só basta alguém, suporte. um lugar para atiçar. Eu já tinha, assim, e eu falo isso sem auto-ego. Eu já tinha tudo que o CRIA, a capoeira e o CRIA manifestou em mim. O meu talento, a minha arte, o meu interesse social. Já estava em mim, porque estava em meus pais. Né? Eu citei aqui minha mãe, baiana de acarajé. Ela não era uma baiana de acarajé descomprometida nem com o acarajé dela e nem com a oiá dela. Ela manifestava a oiá dela no tabuleiro de acarajé. Ela fazia o que a gente chama de despachar, mas eu nem acho que é despachar, porque despachar é despachar, né? Mandar para lá. Não, ela chamava.
Então ela colocava ali os acarajés, ela distribuía os 7 acarajés para as 7 meninas. Então ali tinha um processo ritualístico voltado à espiritualidade, mas também voltado à religião, à manifestação, né? De praticar uma religião que até hoje é renegada, é rejeitada, é negada. Então, eu acho que é isso. Eu fui pegando esses códigos na verdade, esses códigos eles foram introduzidos, eles foram colocados em mim e bastava um lugar, um acontecimento para eu manifestar eles. E aí você traz a beleza do propósito do CRIA, né? Que é, como você falou, ela vai ali despertar na pessoa o que ela tem, o potencial que ela tem, né? Aonde ela pode chegar, que às vezes a comunidade, a situação, né? Não dá essa oportunidade, né? Do lugar que você veio, como você falou, que também é interessante, essa simplicidade desse lugar, e que você não via aquilo como uma condição que você precisasse ter vergonha. Sim. Acho isso muito importante, assim, né? Porque a partir daí você não almeja uma vida melhor para negar aquilo ali. Não, é para negar a condição, né? Sim. É para ter uma condição onde você possa expressar o seu potencial, né? Os meninos me perguntam por que eu saí de Cosme de Farias. Hoje eu não moro mais em Cosme de Farias. E não volto para lá, mas, enfim, não é nem por não me identificar. Me identifico muito com o bairro, porque quando eu volto no bairro eu vejo toda a minha história, as pessoas que me viram crescer, que eu vi também crescer, pessoas que cresceram comigo que ainda estão lá. Mas é porque eu percebo que, infelizmente, Cosme de Farias ainda se encontra à margem, e à margem de falta de políticas públicas, dessa estrutura que a gente precisa ter para viver bem. Né? Ainda tem lugares em Cosme de Farias que falta saneamento básico, sabe? Que é o mínimo, né? Uma reparação escolar de professores bem capacitados, ou tem professores bem capacitados, mas não chega material pedagógico, didático para o professor poder aplicar sua aula com categoria, com dignidade. Tudo isso em Cosme de Farias, em muitas das comunidades de Salvador, muitas das escolas comunitárias dessa cidade. Então, é isso. Não chega, o que não chega em Cosme de Farias é políticas públicas, é políticas voltadas para poder estruturar e se tornar uma comunidade bem assistida. Então o problema nunca foi Cosme de Farias, nunca foi o meu lugar. O problema é a falta de estrutura para esse lugar, que faz com que a gente fique à margem de educação, à margem de cultura, de segurança principalmente, né, de saúde. A margem da vida, né? A margem assim, da né? vida digna. Isso, né? A margem da vida digna. Mas é interessante porque você fala assim, que as pessoas cobram porque você não mora lá. Mas olha só isso que você está falando aqui e o que você vem falando, né? Nos espaços, né? Você está reivindicando uma vida melhor para quem está lá. Ou seja, é importante que você não esteja somente lá dentro, né? Só limitado, se é essa palavra, entre aspas, aquele espaço. Você saiu, mas você só fala daquele lugar. Eu saí, mas estou dentro. Você saiu, mas eu saí para revolucionar o meu lugar. Exatamente. Para viver bem, para viver melhor. Eu acho que é bem isso, Jackson. Obrigado pelas palavras. Não, recorte. É você que... Você disse isso, você está dizendo isso. Estou dizendo né? isso mesmo. Quer dizer, eu estou fazendo isso. Você está num lugar que você quer levar Cosme de Farias para esse lugar. Eu falei recentemente também em alguma outra entrevista que o meu sonho é viver bem no meu lugar. Aí a pessoa me pergunta, e qual é o seu lugar? Eu disse, Cosme de Farias. Cosme de Farias. Quer dizer, e eu falo assim, você está no lugar que você quer levar Cosme de Farias para lá, mas não é Cosme de Farias mesmo, né? É levar essa condição, que você falou tudo isso aqui, eu só estou meio que frisando a importância do que você está falando, né? É da condição de educação ali, condição de estrutura mesmo, física, né? De moradia, de tudo, levar projetos culturais para lá. E aí você fala uma coisa que é muito importante, Macarrão, e que, graças a Deus, vai fazer parte do currículo escolar, a capoeira, né? Que, né? Parece que já teve, depois saiu e ainda bem que tem uma luz que voltou. Que aí, assim, é bom a gente ouvir depoimento de quem recebeu um benefício da capoeira. Não só um corpo que ginga, né? Não só um pandeiro que toca, uma música. Como a capoeira é capaz de trazer uma luz, uma consciência para você se enxergar e enxergar melhor o mundo, né? Sim. Então, é uma escola. E isso em Cosme de Farias. É isso, eu falo
políticas voltadas, né, políticas públicas voltadas para Cosme Farias, porque é a política social que deveria investir, né, o Estado, né? Mas ainda assim a gente é tão foda, a gente é tão resiliente, a gente é tão retado que a gente faz, sabe? A gente faz sem alta dependência. É importante que tenha e a gente quer que tenha. O suporte. Mas ainda assim a gente vive, sobrevive e faz. Porque é isso, a capoeira, ela passa a existir, esse projeto social foi a partir de um mestre de capoeira que nasceu e se criou em Cosme de Farias, também inconformado com a condição das estruturas daquela comunidade tão foda que é Cosme de Farias. Ele vai ganhar dinheiro fora, vai levar a capoeira dele para a França, para a Espanha, volta com uma graninha bacana e investe na comunidade com um projeto que pudesse atender meninos e meninas ali daquele entorno, daquele lugar, para estruturar, para fortalecer. Aí vem Sassá, que nasce e se cria ali, encontra com o Cria, percebe que o Cria tem esse suporte, dá esse suporte a ele, volta para Cosme de Farias, porque ele poderia não fazer. Pensar ele só nele. A gente poderia, eu não poderia agora aqui estar falando de. Eu poderia estar falando da minha roupa bonita aqui com o da Catuco, sabe? Do meu pit garfo e dos Panteras Negras lá dos Estados Unidos. Mas não, a gente não quer basta, falar da né? gente, Não basta. basta. Só e isso a gente não basta. gosta de falar da gente. Eu fico meio inconformado, às vezes, quando eu encontro alguns colegas da casa que fica citando referências de fora. Eu acho ótimo a gente citar referência de fora, porque a referência de fora também foi importante, inclusive, para as nossas referências de dentro. Mas é tão importante a gente citar a referência de dentro, é tão importante, antes de Cartola, que é maravilhoso, eu amo Cartola, sou verde-rosa, eu acho que também por causa de Cartola, sou mangueira também por causa de Cartola, mas é muito bacana eu saber que aqui eu tive um Cartola, que foi Batatinha. Que foi Riachão, que foi não, que é porque são imortais, porque as músicas deles estão aí. É proibido sonhar, então me deixa o direito de sambar. A gente vive isso até hoje. E foi Batatinha, que nosso vizinho aqui do, né, Garcia, que morou no Pelourinho, né? Batatinha foi Garcia? Ai, meu Deus, errei. Também não sei. Pelourinho. Pelourinho. Sei que ele morou muito tempo no Pelourinho, depois foi morar ali na Ladeira dos Aflitos. Mas, enfim. E aí tem um Riachão. E tem um Riachão, que é Valmir Lima. Sabe que tá aqui, Valmir Lima, Nelson Rufino. Sabe, as mulheres, Marinha de Castro. Márcia Short. Nossa ministra. Nossa ministra, eu pensei nela agora. Então, assim, é muita gente, né? Bacana. Mas enfim, aí Neguinho voltando. do Samba. Neguinho do Samba. Papai Edvaldo do Repique. Que não foi famoso, mas tinha lá sua fama, porque ele era bem conhecido no samba. Eu citei ele lá no Papo de Segunda, aí quando eu cheguei aqui em Salvador, aí eu tava subindo no Pelourinho e parei ali no Beco do Mota. Tem um lugar ali no Pelourinho chamado Beco do Mota, não sei se você conhece. Não. É um bar que tem ali, e aí tem uma rua que você vai dar, entrando nela, você vai dar com frente ao Teatro Miguel Santana. Sim. Você desce e sai com frente ao Miguel Santana. Sim. É chamado ali o Beco do Mota. Que vai uma galera das antigas do samba e tal. Aí tinha uma galera do samba e tal, e tinha um rapaz que é vai ver o nome dele, às vezes passa. Das antigas ali do Pelourinho, e ele trabalha na Caixa, e conheceu meu pai. Aí ele, olha, eu adorei o termo batuqueiro. Você falou que seu pai foi um grande batuqueiro junto com Piripiri. Você citou Piripiri. Cara, ninguém cita Piripiri. Que lindo aquilo, que bacana. E batuqueiro era um termo que a gente tentava desconfigurar a ideia pejorativa que se tinha dos batuqueiros, dos percussionistas, dos sambistas. Então, que bom que você citou isso, que você lembrou desse termo, e que bom que você falou de Piripiri, de seu pai, que era muito importante pra gente. E você falou desse lugar que ele não era famoso, era sim. Você chegava em qualquer samba, em qualquer roda de samba, todo mundo conhecia, sabia quem era Edvaldo do Repique. Maravilha. Então ele era importante e famoso pra gente. Saiba disso. Eu disse, eu sei. E aí é legal isso que você traz e que ele fala também, que é a importância de lembrar de nomes de pessoas tão boas quanto os que a gente conhece da mídia, né? Que são os professores, muitas vezes, desses que aparecem na mídia, né? Para alguém aparecer lá na mídia, por exemplo, você está falando da sua história. Para você aparecer na grande mídia, olha só o lastro que te cria, literalmente falando, né? Que é o Cria e todos esses mestres, né? Então é bacana, né? Quando a gente fala deles. Né? E eu não citei até o nome do mestre, eu falei do mestre que foi ganhar dinheiro fora, que voltou com o projeto social, o mestre Kleber Petit.
Mestre Petit. É bom citar nome, né? Falar o nome das pessoas é muito importante. Inclusive, minha mãe cobra muito disso, que ela diz. Você cita minha mãe, mas é teu nome. Ana Maria da Silva Maurício é minha mãe, Aninha, mas conhecida como Aninha. Você falou do batuqueiro, aí eu lembro. Brau canta, né? Pandeiro, batuqueiro de terreiro, de escudeiro, amor primeiro, que ela é dona do chuá. Brau tem essa coisa também de sair. Ele é cria desses batuqueiros. Ele é todos. cria, Eu lembro quando né? eu encontrei com ele em Capitães da Areia, quando eu fazia Capitães da Areia, ele citava muito Batatinha, que ele aprendeu a tocar Na caixa de na fósforo. caixa de fósforo. Meu pai fazia isso. Vendo o seu Batatinha Faz tocar. o pandeiro e faz a cuíca, né? Porque pega o palito de fósforo e fica ali naquela caixinha quando é de madeira, né? Isso, A caixa de madeira, faz uma cuícazinha. Ele citou muito meu pai no processo de capitão. Aí quando eu falo, eu sou filho de Edivaldo. Por que Edivaldo? Aí Edivaldo, seu pai é meu amigo, rapaz, seu pai é meu. Sabe? Então ele bebeu muito dessa fonte aí dos batuqueiros. Mas só pra fechar, já que essa coisa do lugar que eu venho, só pra gente só fechar, que eu gosto de abrir, mas fechar também, né? Pra ficar uma coisa amarradinha. Apesar que a gente não tem roteiro, o roteiro vem. A gente vai criando aqui, vai criando ele aqui. A capoeira surge, né, como eu falei aqui, que me dá essa condição de direcionamento. Depois vem um projeto social com o Sassá, um trabalho com o Clau, que ele estava tendo no CRIA, dentro desse projeto de articulação e atuação comunitária. Ele sai do CRIA, continua no CRIA, mas leva o trabalho do CRIA que ele estava aprendendo lá para Cosme de Farias. E aí eu encontro com ele, vou ali aprendendo aquilo que ele estava aprendendo no CRIA. Aí ele me saca, ele percebe um certo interesse, disponibilidade, vontade minha ali, talvez sagacidade no fazer, e me indica para um processo seletivo no CRIA. Isso em 2006 para 2007. Eu vou participar desse processo seletivo, sou identificado para entrar em um dos grupos de teatro do CRIA, entro num grupo de teatro do CRIA, que foi o grupo Abebé-Omi, tinha um nome em Yorubá que quer dizer Abebé espelho, espelho d'água ou mi água, espelho d'água, espelho da vida, que tinha como simbologia ancestral Oxum, porque falava de violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes. Então, a diretora, né, Carla, que foi minha primeira diretora, ela fazia sempre esse recorte voltado à simbologia da cultura africana dentro dos aspectos da simbologia do que a gente encontra na religião, né? Na atmosfera do orixá, né? Ela colocava isso porque ela dizia, e diz até hoje, né? Se eles podem falar da Bíblia, do Salmo, de Jesus Cristo, a gente também pode falar de orixá, e tá tudo certo, né? E a gente vive aí tentando uma sociedade, uma civilização laica. Então isso foi muito também interessante e importante no meu processo de formação. Pode e deve, né? E deve. Então eu vou ali no CRIA, e aí no CRIA eu vou me compreendendo, né? Ativista que já era, porque eu acho que para além de ator eu sou um ativista com um trabalho que eu já estava tendo, que eu fui tendo mais ainda no CRIA, dentro desse processo formativo de multiplicador cultural, que é isso, com um processo de arte e educação com teatro, para além de ator, educador, dançarino, bailarino, cantor, que você possa se descobrir na formação, você se forma multiplicador cultural. E esse para mim é o grande barato do processo formativo do CRIA. Então, ali naquele processo de 2007 para 2008, aí no ano de 2007, rola uma seleção, acontece uma seleção para o filme, para o longa-metragem Capitães da Areia, da nossa querida, maravilhosa Cecília Amado. Cecília Amado. Eu vou fazer o teste, e aí eu gosto de fazer gosto de contar uma passagem que eu tive no teste, que aí quando eu fui fazer o teste, eu ainda meio desinteressado, meio desestimulado, porque é isso, né? A gente, para além de viver à margem de tantas coisas, da falta de educação, da falta de cultura, né? A gente também vive à margem da possibilidade de sonhar, né? Existe um sistema desgraçado que tira da gente a possibilidade de sonhar e realizar sonhos. Realizações nem vem. Os seus sonhos são roubados. Então, o sonho, ele existe. Eu estava conversando com alguém esse final de semana que disse, não, o sonho sempre existiu, só que a gente não aprende a sonhar. Porque tiram esse processo da gente, tira esse lugar de aprendizado, esse caminho da gente. E é terrível, né? Eu estava ouvindo há pouco tempo, eu vi alguém falando, acho que um poeta, falando da importância da utopia, que é o sonho, né? É um grau aí do sonho. Que a importância da utopia é para fazer a pessoa se movimentar. Porque o sonho também, né? Então, assim, imagina um ser humano que não sonha, ele fica meio que
ele se vê sem possibilidade de caminhar, né? De realização, de sair de um lugar, né? Então, a utopia é aquele lugar que você vai estar sempre... Quando você chega num determinado... Né? Ele está numa distância que, quando você chega próximo, ele se distancia mais. Ou seja, e você vai em busca desse sonho, dessa utopia. Está fazendo você caminhar, né? É desumano, gente. É desumano. É desumano. Então, talvez a pior da condição é quando a pessoa está numa possibilidade que ela não pode sonhar. Que não pode sonhar. É a pior condição do homem, né? Porque para além de você não ter ali essa possibilidade, você tem pessoas encaixadas nesse grau tão desumano, tão terrível, a ditar o que você tem que ser, né? A dizer, enfim, é um trabalho digno como qualquer outro ser atendente de caixa, mas é como se você só fosse... você tem que estudar para daqui a pouco trabalhar no meu mercadinho, não sei, sabe? É como se você só fosse direcionado a isso, sabe? Pessoas essas que também não sonham, né? Eu acho que não sonham. E aí eles querem que todos estejam naquela mesma condição, né? Ou tá reproduzindo o sistema mesmo. Por uma reprodução, de ser né? Cruel, porque às vezes são pessoas brancas nesse lugar, né? Então, que querem mesmo ver a gente num lugar à margem mesmo, né? Numa condição abaixo deles. Então, existe isso, né? Tem isso ainda. Mas aí quando eu fui fazer o teste para capitães no CRIA, eu lembro que meu primeiro processo, minha primeira entrevista de identificação foi no CRIA, e aí quando eu fui lá fazer o teste, aí eu desci e tal, eu gosto de falar isso porque quanto é importante a base, a referência, né, o quanto ela é importante pra gente. Aí eu encontro minha diretora de teatro, que estava me dirigindo ali no grupo artístico do CRIA, a Carla Lopes. Aí eu contei pra ela, disse, Carla, eu vim fazer um teste aí pra um filme, pra um longa-metragem, nem sabia o que era isso. Um filme chamado Capitães da Areia. Você com que idade? Tava com 14 anos. Aí ela, você já fez o teste? Eu disse, já. Ela falou, você vai passar que você é bom. Eu, você fez o teste pro filme? Eu disse, fiz. Você vai passar que você é bom ator. E ela era uma diretora muito calada, assim, muito silenciosa. Assim, ela falava com a gente, ela puta educadora, maravilhosa educadora. Mas essa coisa de elogiar, de dizer se tá bom ou tá ruim, ela ficava na dela. Sempre, na verdade, na maioria das vezes, ela dizia que não tava bom. Mário Guzmão era assim. Nunca me elogiou. E eu via nisso uma orientação, porque o elogio é perigoso, né? A pessoa pode se achar, e uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, quando a pessoa começa a se achar, é quando ela começa a se perder, né? Então ele nunca elogiava. Sim. Mas eu sabia quando ele gostava. Eu também já começava a entender, embora ele não elogiasse, entendeu? Então, semelhança com ele, assim, com a maneira dele orientar, né? Depois eu também fui entendendo quando ela gostava, mas ela não falava. E aí quando ela abre... Zebrinha também não elogia, né, meu amigo? Zebrinha é outro. Zebrinha não. Zebrinha não elogia. Eu tô trazendo assim porque a importância desses educadores, né? Porque maravilhoso faz com que a gente aprenda que quando a gente faz bem, é como a gente tem que fazer, né? Não é assim? Sim, e que a gente continue fazendo bem, porque senão o elogio é um perigo mesmo. Sim. Total. E aí quando ela falou isso pra mim, cara, foi de alta importância, né? Pra tudo, pra convicção, pra vontade, pra possibilidade de sonhar com aquilo, né? E de entender o que era aquilo. Pro alto ego também, que é importante, sem se perder, sem se achar, mas também nesse lugar de valorização. Para fortalecer. Para fortalecer. E aí eu fui fazer, eu fiz o teste e acabei passando, sabe? Eu passei, fui ali, fiz parte do elenco principal. E aí ali no Capitães da Areia, eu já estava fazendo teatro, já estava nesse processo de descoberta. Talvez. Você já tinha feito peças de teatro? Já tinha estreado. Eu estreiei no Teatro Sesinac do Pelourinho, com a peça do CRIA. Qual é a peça? Foi Excelentes Sentidos. Era um texto... Ó. Olha quem tá aqui! Rafa! Você teve aqui antes, né? Pois é. Rafa é o filho da mãe, cara. A gente quer você aqui há um tempão, ele conseguiu numa acarajé cortadinha. Ele é danado. É acarajé. Ele sabia que mamãe foi banho de acarajé, entendeu?
Fez uma magia. Fez uma magia pelo acarajé. Pelo acarajé. Agora eu achei que no acarajé cortadinho ia ter acarajé. Por sinal, eu queria... Não, eu cobro a ele, sabe? É uma crítica, tá? É uma crítica Como é construtiva. Acarajé cortadinho tem que ter Tem acarajé. que ter acarajé cortadinho aqui pra gente comer. Aí disseram que o cheiro no estúdio... Não, balela. eu achei muito sem nexo. eu O também acarajé achei. cortadinho não tem acarajé. Eu também achei. Entenda isso. Sem nexo tá. Olha, eu tô falando tudo no lado positivo. Pelo amor de Deus. Não, eu cobro a ele. Eu falo, quase que eu trago. Porque eu venho participar de vez em quando, ele me chama. Aí, mais uma hora dessa eu vou trazer. Eu vou dizer aqui para ele saber. Uma hora dessa eu trago uma acarajé na minha mochila. Quando começar, eu abro e boto aqui, entendeu? Tem que ter. Ninguém vai impedir. É. Grande Rafa, né? Grande figura. E aí, tava falando de que mesmo? A gente tá falando. Tá vendo? A acarajé entrou aí com dendê e tudo, né? Não, eu tava falando da seleção, do processo do CRIA. Já, Do CRIA com... Você falou qual era a peça. Qual era a peça que você fez lá no CRIA? Era um texto, foi um espetáculo de, assim, porque o CRIA tem um trabalho muito colaborativo a partir do que o jovem traz, né? O CRIA trabalha com... Por isso que é isso, eu entendo que o CRIA não colocou em mim, o CRIA manifestou o que já estava em mim. E o CRIA trabalha com isso, ele trabalha com o que o jovem tem para dar. A participação autoral de todo mundo, né? Tem todo mundo criando. Coletivo, O nome mas com um direcionamento, né? interessante. Que a gente chama até em alguns improvisos, Maria Eugênia até coloca isso no Manual da Criatividade, no livro que ela escreveu, inclusive com Como Paulo Dourado, eu tenho ele. Que é, tem 300 e não sei quantos exercícios. Cenas improvisadas direcionadas. Enfim. Ela coloca o quê? É isso, é a ideia do que o jovem, né, pode trazer ali naquela improvisação e o condutor, o diretor, o educador, ele vai direcionando, ele vai montando a partir do que o ator e o não ator traz, né? Nesse recorte de improviso. Eu já usei muitos exercícios daquele livro, um livro comprido, azul, né? Compridão. O meu é um azul, capa azul, compridão, assim, com vários exercícios com desenho e tudo para educadores, né? Isso, para educadores, Trabalhar com criança, com jovem. Trabalho com e assim, tem direcionamento com o teatro, né? Para o ator e não ator. Logo no começo do livro tem uma frase que me chama muita atenção, que o artista não é uma forma especial de pessoa, né? Mas toda pessoa é uma forma, mais ou menos isso, especial de artista, ou seja, né? E é interessante como volta para essa coisa que você fala do CRIA. O CRIA faz isso, né? Ele vai mostrar que tem ali um potencial em cada pessoa que pode ser expressado de forma artística no acarajé, quando cozinha. Porque quando você fala da sua mãe, é um artista, né? Porque para ser essa maravilha que é o sabor do que ela faz, é arte, né? É fazer o que gosta, né? Sim. Total. E aí, sim, aí a peça... Aí a partir da temática do que ia abordar, né, que seria a violência sexual contra crianças e adolescentes, né, tem um processo de pesquisa, de laboratório, né, tem um processo de concepção com outros teóricos que entendem, que discutem isso. Eu lembro que, ainda na minha época, a gente tinha muita supervisão da socióloga Marlene Vaz, que era uma das maiores entendedoras do assunto, né, do caso de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, isso vai fazendo o processo de montagem para chegar num texto, chegar na cena e no espetáculo, né? Então, assim surgiu o espetáculo. Isso em 2002, eu não fazia parte. No meu caso, foi uma remontagem, eu fiz parte dessa remontagem. E estreei no Teatro Sesc Senac, que era um espetáculo denso, assim, que tinha um viés, um direcionamento para crianças, para adolescentes, mas a gente até ficava entendendo que adolescentes a gente iria apresentar, porque era um processo, era um espetáculo que tinha uma densidade dramatúrgica, quase trágica, que tinha que ter uma certa classificação, sabe, para poder se discutir, para poder ser mas que compartilhado. vocês, enquanto crianças e adolescentes ali fazendo, já tinham também uma vivência, né? Estavam falando de uma coisa que vocês vivem literalmente na pele aí, né? Alguns muitas indiretamente, vezes, alguns diretamente, outros, né? Sim. Na comunidade Sim. ali, tudo. E aí era muito diferente o público que assistia? Total. Era? Total. Cada um recebia de uma forma, assim, com um certo impacto. Mas sempre o resultado era o mesmo, né? Sim. Que era a informação passada da forma mais dolorida, né? Mais dolorosa. Então,
Muitas das vezes tinham pessoas que traziam relatos de casos de abuso, de violência. Você fala de público? De público. De público. De público. Você vê que a arte vai lá e... E aí isso que você traz é muito interessante porque, enfim, eu ouvi dizer, porque eu já cheguei na quinta ou a sexta remontagem da peça, e aí já tinham passado jovens e adolescentes no espetáculo que já tinham vivido diretamente abuso sexual. Então, enfim, a gente tinha ali uma certa... O CRIA não tem um trabalho de assistencialismo, mas tem um trabalho de acompanhamento, né? Então, tinha ali uma equipe que pudesse atender psicologicamente, não atender diretamente psicologicamente, mas encaminhar e tentar direcionar, sabe? Para assistir a tamanha violência que a pessoa passou. Enfim, e aí a gente tentava compartilhar isso também da mesma forma, assim, não de estar com a pessoa, o público que pudesse dizer que sofreu e fazer o trabalho que eu queria fazer com o jovem dentro do CRIA, mas de encaminhar, né, de fazer encaminhamentos e assegurar aquela pessoa que se via ali naquela condição para não, enfim, senão o espetáculo não fazia sentido. Então, a ideia era trazer aquelas pessoas que pudessem, que talvez se identificasse com a violência, ou até mesmo com o violentador, ou até mesmo o agressor, né, que também se identificava em alguns casos, né, como o cara que batia na mulher, que gritava com a mulher, que tinha atos de comportamentos com sua filha, com seu filho, que não condizia com um ato de educação ou de segurança. E aí a gente tentava ali, de alguma forma, dizer, vamos por aqui, tem isso aqui, tem esse caminho. E aí com diversos aliados que a gente tinha ali no entorno para poder assegurar essas pessoas. Estou aqui a cabeça assim, vendo a dimensão que você está trazendo do poder da arte, né? Transformador, né? Transforma quem faz, né? Orienta quem faz, que às vezes já viveu na pele ou sabe de alguém, né? Ou conhece que viveu aquilo que está sendo abordado. Aquilo transforma, né, o ser humano, que ele vai levar, ele vai voltar para casa dele e ele é capaz de transformar a família toda pela consciência que ele está recebendo da arte. Total. Mas aí quem recebe isso, né, o espectador, né, é colocado também ali numa reflexão a ponto do cara às vezes se pronunciar, parece estar diante de uma psicóloga ou um psicólogo, né, assim, esse trabalho complexo e poderoso da arte, né, numa sociedade. Olha o que ela transforma. Você que, né, trouxe esse... Não, é muito engraçado porque esse cenário aí, né? Você me questionou se os adolescentes, jovens e as crianças, eram mais adolescentes, né, que eram identificados para estar nesse espetáculo, para poder fazer essa peça, se eles tinham a vivência da violência, né? E aí eu me desconcertou um pouquinho a afirmar que sim ou que não. Eu era uma dessas pessoas, assim, que vivi violência de apanhar de meu pai, né? Meu pai me bateu muito na infância. E aí depois eu fui compreendendo que ele apanhou muito do pai dele, né? Ainda na semana passada eu estive com um tio meu, a gente conversando, e aí a gente contando sobre a forma rígida, meio brusca, né? Porque ele viu a minha entrevista também no Papo de Segunda, fazendo essa citação de meu pai, que meu pai era muito alegre, mas muito amargurado às vezes com a vida, muito rígido, severo com ele. E isso por conta das surras que ele tinha do meu avô. E aí meu tio, você não tem a dimensão do quanto seu pai apanhou de meu pai. Ele apanhou muito. Ele contou uma coisa tão dantesca, tão desgraçada, tão cruel, que meu avô tirava o cavalo da coxia, que chama, né? Da coxia. E botava para meu pai dormir lá, e o cavalo dormia no lugar de meu pai dentro de casa, porque meu pai fazia xixi na cama. Caralho, isso é... Olha o simbolismo, né? Quer dizer, o ato, né, real e o que isso simboliza também, né? E o porquê que ele repetia tamanha violência comigo, sem querer ser violento, sabe? Meu pai não era... Assim, você via meu pai, e meus amigos que viveram com meu pai, né? Via o quanto meu pai era doce. Porque ele não se fazia dentro daquela amargura, sabe? Ninguém é... Assim, a gente até fala muito disso no aspecto do candomblé, né? Dentro do candomblé, falando de energia, que ninguém é só uma energia só, né? Que a gente não é só positivo, a gente tem o negativo e o positivo, que isso se faz na vida, né? Temos os dois lados. Só que a gente investe no que quer ser. Então, por mais doce que ele às vezes era atravessado pela amargura que fazia ele ser
uma pessoa amarga, sabe? Enfim, diante daquilo que ele passou. E aí eu sofri muito com isso. E aí, é bom, eu tô trazendo isso, porque quando você questionou sobre a peça, porque eu acho que no processo, acho não, eu tenho certeza, e quando eu comecei a fazer o Teatro do Cria, com essa peça, que meu pai ia acompanhar, porque ele era meu fã número 1, carteirinha, assim, ele via tudo meu. E quando ele viu que eu estava começando a fazer teatro, e que ele foi ver, ele se emocionou muito, que falou pra mim que eu parecia o Grande Hotel. Não sei se você viu essa mensagem que você me deixou aqui chorando. Eu vi, eu tava você vendo. falou que eu parecia o Grande Hotel, e a única pessoa que eu ouvi falar foi isso seu pai. com muita fluidez. Pra você ver que eu não tô errado, eu tô com certo. muita beleza. Com muita beleza. E Incrível, naturalidade cara. foi papai. Não, e que percepção dele, né? Porque assim, eu sou um ator, né? Então, pra mim, né, entre aspas, é mais fácil ter essa percepção, né? Sim. Sem querer comparar, como eu te falei. Não é Sim. uma comparação, porque às vezes... Mas a gente... É referência. São Sim. referências, né? Sim. E aí ele ter também esse saque é muito legal. Ou seja, ele é um cara também ligado nessa questão da arte mesmo, né? Da atuação. Era, E muito. de perceber pela arte que ele fazia também. quem né? é Grande Otelo, né? Não é só um ator bom ali, não. É uma figura... Meu pai não teve a escola, a educação básica, né, dentro da escola, mas ele teve as referências que para ele, eu acho que de alguma forma, foi de tamanha pedagogia. Né? Meu pai, inclusive meu nome é Evaldo porque ele tinha grande referência de Evaldo Braga, que era um cantor dos anos 60, que surgiu como cantor da música brega, né? Sinto a cruz que carrego bastante pesado. Ele adorava ver a performance de Evaldo, porque ele dizia que era um negão bonito, que se vestia bem. Então essa referência do negão bonito para ele era de alta importância, inclusive para desmistificar o que se diz até hoje que a gente é feio, que a gente não parece, né? Que a gente não tem beleza, que é outra das grandes mentiras um absurdo, da branquitude para querer nos deslegitimar. Então, as referências que papai tinha... Olha pra isso. Olha. É você? Olha, tá vendo aí? É você ali. Rapaz, que expressão, meu amigo. Que expressão bonita. É um outro Evaldo ali, né? É o mesmo. É o mesmo que nos fala. São só que mais no branco. Faces ali, né? Um colar. Aí, pronto. Essa outra cara é outra também, meu amigo. Olha já é Toinho, né? Aí já é um personagem que eu tava na novela das 6. Que cara também maravilhosa. Tá dando todo o meu currículo aqui? Olha pra isso, quem sou eu? Aí depois eu quero isso, eu não tenho isso não. É um portfólio meu aqui. Sim, mais conhecido como Evaldo Macarrão, é um ator e comediante. Olha só. Isso aí foi no meu aniversário, Jackson. Eu já tomando umas, aí eu comecei a recitei lá Luiz Gama, Gregório de Matos. Isso lá no Rio. Isso aí é lá no Rio? Parece que você está aqui, né? Em Salvador, né? Num desses cenários, né, maravilhosos da Bahia, né? Que lembra muito Cuba, né? Que é África total, né? Mas... que lindeza. Sim, mas você trouxe... Clarinha. Assim, bonito quando você fala dessa coisa do seu pai, porque assim, eu tenho... semelhança na minha família. Minha mãe me bateu muito por amor. Assim, mas não era isso que eu queria falar, mas vou falar disso também. A importância de você falar dessa coisa do seu pai, porque a gente precisa saber por que as pessoas são como elas são, né? Às vezes a gente julga um ato, né? Julga um jeito da pessoa e não sabe a história da pessoa, né? Então, assim, a minha mãe também é de uma história parecida. Minha mãe, meu pai, caminhoneiro. A minha mãe cigana, filha de cigana, 9 filhos, ela foi a única que estudou. E o pai dela não queria que ela estudasse, ela fugiu de casa. Era um cara super ignorante, sabe assim, um cara muito rude, mas um cara que tinha amor pelos filhos, mas é aquele jeito ali que também já vem né? Talvez dos pais dele. Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa, hoje ela está com 84 anos, com Alzheimer, sabe? Sempre foi uma pessoa que, quando eu passava um tempo fora, aqui em Salvador, ou fazendo trabalhos ali no Rio, que ia visitar minha mãe em Itabuna, que eu chegava com saudade, que eu dava um abraço e ela travava. Sabe assim? Ela é como se fosse, sei lá, uma invasão. Ela nunca, não deve ter tido esse afeto, sabe, da mãe. Então,
Tô falando isso porque, né? Que é bonito quando você está falando de seu pai e dessa figura amorosa, o amor que você tem por ele e que ele tem por você. E né? aí meu avô talvez não encontrou os recursos que ele teve para ainda assim encontrar o lugar doce, sabe? Eu acho que meu avô não encontrou a arte, a poesia como o papai encontrou no samba, Perfeito. sabe? Aí papai não encontra esse teatro pedagógico do CRIA que transforma e faz a gente ser multi de tantas coisas boas que está na gente, que a gente tem a expressar. E aí, assim, ele não encontra, mas me encontra e aí vai se educando comigo. É muito forte, muito louco isso, porque a gente entra no CRIA e aí tem algum momento que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não deixar de ser filho. Porque a gente vai se tornando tão grande, assim, não é grande maior que os nossos pais, mas tão referência que a gente acaba indo para esse lugar do educador dos nossos pais, assim, de uma forma muito sutil, muito tranquila. Então, com a peça do CRIA, com essa peça, por isso que a sua provocação me deixou desconcertado de dizer, eu fui uma dessas pessoas que estava ali vivendo um pouco do que eu tinha da minha casa com as surras que papai me dava. Então, com a peça, eu acho que papai foi se compreendendo a não mais reproduzir o ato que talvez eles não soubessem de fato que era uma violência, Exatamente. que era ruim para o meu processo. Fazia parte da cultura dele, da vivência dele, né? Porque ele ficava muito impactado, assim. Eu lembro que quando terminava a peça, ele era muito falante, né? Ele falava do jeito dele, mas ele sempre falava, e ele não falava. Assim, a não ser quando alguém questionava, falava, aí ele, meu filho, aí ele ficava meio intimidado, e eu sentia que não era uma timidez por conta das pessoas que estavam no debate. Era uma timidez de alguma coisa que ele se conectava, e com certeza era com aquele lugar. Mexeu com ele, né? Mexia com ele. Porque de uma hora a outra ele comentava, rapaz, você pega de forte aquele... Porque eu fazia, às vezes, a maioria das vezes, na peça, eu fazia o papel do agressor, né? E aí o pai que batia na criança e tal. E aí, você pega muito forte aquele menino, não sei o quê. Viu, rapaz, tem que ter técnica. Olha só. E aí dizia, falava de técnica. Aí eu, não, papai, claro que não, a gente tem um preparo. Ele, E aí depois eu vim entender, disse, rapaz, eu tô educando meu pai aqui. Tá existindo aí, tá surtindo efeito. E isso é bonito que você trouxe, né? Assim, uma criança que entra no CRIA, né? No espaço, como tantos outros que tem por aí, de educação, pela arte e tudo. Ela se educa, se estrutura ou reestrutura. E não é só ela, é uma família, né? São os pais, às vezes, né? Ou até os avós, ou seja... os que não tiveram aquela oportunidade, como você trouxe também, pela arte. Olha só, a gente está falando aqui, parece que a gente está falando, né, puxando a sardinha para nossa brasa, mas não é porque é o que é a arte, né? A arte não é só uma coisa para a pessoa se mostrar, é para mostrar o que a vida tem para nos dar, né? Sim. Mas que bonito. E aí, quando você... faz esse teatro no CRIA e você entra no filme, né? É um universo aí que descortina através do ator, né? Aí do teatro. Eu vou entender que de fato era isso que eu deveria fazer. Não tinha entendido até então. Não tinha. Não, né? Eu tava ali, né? Já atuando, tentando estudar algumas coisas, mas não sabia de fato que era isso. Não tinha compreensão, sabe? Certeza. Aí quando eu vou pro set de filmagem, que eu vejo aquilo, né? Que era algo também muito distante de mim, cinema. Acho que uma vez, um passeio da escola eu fui no cinema. Um passeio da escola, que tinha uma parceria com a Caixa Cultural, alguma coisa assim. Que melhor eu falando da Caixa. São projetos, é importante falar. E é importante falar quem, né, dá suporte para a arte. Suporte, por sinal, vamos dar suporte. Não é? Vamos investir, né? Vamos fazer. Porque, vamos criar parceria. E assim, quando uma empresa, quando, né, um banco faz um investimento no artista ou na arte, quem ganha, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo. O banco ganha, a empresa ganha muito, né? Inclusive a sociedade. A sociedade. Está tentando acreditar Exatamente. que é uma sociedade diferente, uma sociedade. É um investimento. Talvez não. Esse é o grande investimento, né? Total, sim.
E aí, mas não ia ao cinema, não tinha o hábito de ir no cinema, de ir ver um filme. Então era algo distante. Então eu estava ali fazendo aquilo que era distante de mim e que era importante nesse lugar que eu poderia encarar e afirmar como um ofício hoje. E é interessante porque é o Capitã de Areia e Cecília faz um trabalho. Eu conversei aqui com ela dizendo quantidade de instituições, de ONGs, né? CRIA e tantas outras. Parece que ela foi para 39. Eu nem sabia que tinha. Assim, a gente sabe que tem muitos por aí, né? Uhum. Mas assim, eu não sabia que ela tinha ido a tantas. Foi, muitas. Para poder foi a muitas. Selecionar esses capitães de areia ali, né? Sim. Você viu a importância do trabalho dela, né? Porque o trabalho dela, assim, e esse tema, ela ter escolhido esse tema. Ela queria um naturalismo para o filme, ela queria trabalhar ali, para isso ela queria trabalhar com atores e não atores, né? E com jovens, adolescentes, pelo que eu entendi, né? Que tivesse inseridos de alguma forma, né? A essa alta vulnerabilidade ali, da rua, né? Não diretamente do abandono, né? Que é o que passa os meninos, que é o que passa os Capitães da Areia. Mas que ainda é isso, ela não queria trabalhar com meninos de rua, com meninos abandonados, mas que tivesse ali uma certa proximidade. Uma vivência, né? E que tivesse uma assistência, né? Então ela foi para as instituições onde muitos desses meninos estavam sendo assistidos, para que ela pudesse contar uma história que eu acho que foi muito inteligente da parte dela, em prol de uma reparação, né? Porque é o que Jorge Amado questiona, né? É uma sociedade desigual e quem é que assegura essa sociedade, né? Como é que a gente transforma isso? E o que eu quero... que Capitães da Areia tem esse... E o que eu quero dizer que ficou melhor para mim é o seguinte, para dizer, é que é através daqueles personagens que ela resgata aqueles personagens reais, de alguma forma, né? Ou traz à luz, né? Uhum, não é? Sim. Através daqueles meninos que estão aí, né? Que as instituições às vezes ignoram e tal. Uhum. É através deles, dessa história do avô, que ela traz, né? Sim. Que ela traz à luz isso. O Capitães foi de extrema importância, inclusive, não só para minha afirmação como ator, mas também da minha relação com a minha fé, com a minha religiosidade, com a minha espiritualidade. Porque eu fui fazer o Pirulito, né? Que é o fervoroso do bando. Né? Ele é o menino, ele é a criança. Não é que as outras não tenham fé, mas que está muito ligada à fé religiosa. E isso é muito raro, né? A não ser quando você já vem ali com a sua família, que é católica, que tem que ir todos os domingos para a igreja, com a sua família que é de candomblé, e tem que ir para a roça todo final de semana, que tem festa, que tem... Mas quando não tem, por exemplo, no meu caso, eu tive e não tive. Porque meus pais, ele tinha um direcionamento para a religião, mas não cuidaram, sabe? Essa coisa de, eu vou lá só tomar um banho e já volto. Não quero prometer, enfim, por tamanhas questões de não querer seguir. Então, eu via algumas coisas dentro de casa, mas não tinha o direcionamento, mas já me entendia, Evaldo, já me entendia um menino de fé, uma criança quase... fervorosa, porque eu tinha a simbologia de meu pai ali acendendo vela, todo dia quando ele saía de casa, ele acendia uma vela e rezava para o santo do dia. Então hoje ele rezava né? Que dia vai exibir o programa? Estamos gravando na terça, velho. Pode falar. Mas quando né? Aí tá gravando na terça-feira. Então hoje, terça-feira, ele acendia uma vela para Santo Antônio e aí ele fazia a relação do secretismo religioso, né? Que não tem nada a ver com Ogum, mas foi importante para nossa sobrevivência em termos de fé e manifestação religiosa, né? Lá na diáspora. Então... Mas você perguntou e eu demoro, às vezes, quinta-feira que vai pro ar. É quinta? Então ele acendia a vela. Quinta-feira, ele acendia a vela ali para São Jorge, que simbolizava para ele o orixá Oxóssi. E se vestia de verde. Então eu vi, se vestia de verde, em reverência a São Jorge, a Oxóssi. E aí eu vi aquilo, eu achava bonito. E achava bonito porque era de uma concentração, e era como se ele estivesse ali se elevando para viver, sabe? Para estar com as pessoas. Eu achava aquilo bonito. Minha mãe, quando ela fazia o acarajé, o caruru, que minha bisavó fazia. Então, tudo isso foram símbolos que me deu uma certa proximidade com o meu lugar de fé e do que depois eu ia me tornar, que é
uma pessoa de candomblé, né? Hoje sou candomblecista. Então isso, eu acho que Cecília percebeu em mim e me identificou para Pirulito. E aí, quando eu vou encontrar com o Pirulito, nesse lugar da fé, eu me entendo mais fervoroso e mais ainda... Despertou mais ainda em você, o personagem, né? A personagem, o que estava em mim, que era A religião. o meu caminho voltado à religião. Como a gente que eu iria aprende, seguir. né, com os personagens, né? Muito. E eu sem saber que, de fato, isso ia ser uma rotina para mim, né? Um aprendizado com os personagens, e eu que era esse personagem, que vivência eu iria ter com os personagens. E aí, assim, em Capitães da Areia, vendo todo esse cenário, né? Todo aquele cenário, né? Do audiovisual, da câmera, do set... Mas ali, para além disso, os atores. Então, eu estava ali com os colegas que não eram atores, que não faziam teatro, muitos deles. Mas o adulto já tinha ali grandes atores e grandes atores do teatro baiano. Depois eu vim ver que eram grandes atores e que depois viraram meus amigos. Carlos Betão, que é seu parceiro também. Marion Gonçalves, Ana Cecília. Frank Menezes. Frank Menezes. Frank Menezes. Mas eu me aproximei muito de Betão depois e Marinho, que foram pessoas importantes também nesse lugar de, é um ofício sério, de alta responsabilidade, que logo mais tarde você vai entender o quanto isso é difícil de fazer e quanto você deve ter ainda mais comprometimento e responsabilidade, que requer estudo. Sabe, é muito importante falar isso, Jackson, porque às vezes eu fico chateado os mais novos que chegam e não querem estudar e acham que isso é um oba-oba. Não é, isso é difícil pra caralho. Já que só agora, eu tô com 17 anos de carreira e só agora, uma vez um diretor olhou pra mim e disse que não se contava a carreira porque a gente para no meio do caminho. Eu nunca parei, então eu posso contar, tá? Tenho 17 anos, 17 anos de carreira ininterruptos, sem parar, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jalá, graças a Brecht, ao Augusto Boal. Meu querido, saudoso Abdias Nascimento, que é esse teatro que eu estudei no CRIA depois, o Teatro Experimental do Negro, depois no Bando de Teatro Lundum também. Então eu fui estudar, velho, sabe? Eu fui compreendendo que era isso, que era essa que seria a minha cachaça, minha água, que ia matar a minha sede. Eu fui estudar, assim, eu fui compreender as teorias de teatro. A gente tinha muito estudo do teatro do oprimido no CRIA. Né? O CRIA bebeu muito da fonte de Augusto Boal, Maria Eugênia trazia muitos recortes da Árvore do Oprimido. Depois eu entrei numa companhia de teatro e ensinei uma peça, um texto de autoria de Boal e Jean Francisco Guarnieri, que é o espetáculo Zina Conta Zumbi. Fala sobre a revolta de Palmares, né? A relação de Zumbi como líder de Palmares e como é que se dá a abolição a partir da característica da liderança de Zumbi e não da tal Princesa Isabel. Um texto lindo, que tem muito ali a teoria, a técnica no fazer teatral de Boal. Então eu fui me aperfeiçoar mesmo, assim, não para me tornar um intelectual do teatro e nem do ofício, mas para não ser um ator vazio ou solto demais, sabe? Eu fui compreendendo que a educação era o que ia me dar poder, né? Que a educação é poder. Então, já que eu estava na concepção de me empoderar, de me tornar um preto artista empoderado, basicamente eu tinha que estudar. Por mais difícil que fosse, porque é isso, às vezes às vezes o livro não chega, né? A biblioteca é difícil de acessar, mas ainda assim é possível. Então, eu deixo esse recorte muito forte, assim, sempre quando me perguntam, o que você diz para os mais novos que querem fazer isso? Estude, por mais difícil que seja, é importante e é possível estudar. Tem que estudar. E aí, isso que você traz é importante, eu tenho vivenciado muito isso, que é exatamente muito jovem chegando sem ter essa consciência do quanto tem que estudar. E uma outra coisa que é o seguinte, sem referenciar os que chegaram primeiro, chegaram antes, né? Sim. A gente, né? Assim, tem gente que não sabe quem foi Mário Guzmão. Respeite a camisa que a gente soou, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Não é? O Marildo Deda, tem gente que não sabe quem é, sabe? Uma Ilmara Rodrigues, que se foi recentemente, uma das maiores atrizes que esse país já teve, né? Então, a importância, né, da pessoa... Porque é o seguinte, e aí o que você traz sim, mas aí tem você.
certo? Tem essas pessoas que pensam que a coisa é oba-oba, mas tem jovens como você que vem e você também. Mas quando vem uma figura como você que bem cedo já começa a mostrar uma camada mais profunda desse poder que a arte tem, também dá uma sacudida nos que estão há mais tempo, que às vezes pode estar meio assim, sabe assim? Ou até desesperançosos com a continuidade desse... E é por isso que a referência, né, os mais velhos que veio antes, é importante. Não é para lugar de... Porque parece que tem que ir lá... Não é para isso, é para ter mesmo como referência e ver o caminho bonito que esse mais velho seguiu e está seguindo. E por que esse caminho bonito? E por que desse caminho? Por exemplo, você, quando eu encontrei com você, eu já te admirava na televisão, né? Eu já via você na televisão. Mas quando eu fui para o senhor fazer ali a Paixão de Cristo, que eu estava ali do seu lado, eu ficava te observando. A observação sempre foi algo muito importante para mim. E eu acho que é pro ator, né? Observar. Não sei como é o seu processo de laboratório. É observar, mas eu observo muito. E eu observo muito do que está fora para trazer. Observar o ser humano de um modo geral, mas observar como é o processo do artista, né? Que está ali do seu lado. Como muito. É que é ele, né? Eu ficava muito fica? Observando na coxinha, assim, você... Sempre muito disciplinado, certinho. Concentrado. Concentradíssimo. E aí, logo depois, você se torna meu preparador. Que aquilo foi lindo. Para mim, foi um dos maiores encontros que eu tive com você. Foi aquele processo de preparação da novela. Para mim, a preparação valeu muito mais que a novela. E eu falo isso com muita tranquilidade. E não estou aqui menosprezando nem rejeitando o processo da novela. A novela foi importante. Mas eu acho que muitos de nós vivemos algo muito mais bonito ali no preparo, né? Porque foi uma... Para velho Chico, né? Para velho Chico, a trupe que a gente criou e as referências que a gente foi tendo. Você trazendo aqueles livros, os poemas, me apresentando poeta. Isso foi tão importante, inclusive, para o meu processo de construção como ator e depois como educador, que ficou ali a sua referência, sabe? Nesse lugar de continuidade. E me fez entender ainda mais com você e com esses atores que eu cito, né, na minha caminhada, como Carla, que foi minha primeira diretora de teatro, que o ator ele não chega em um lugar, né? Porque você já era Jackson Costa, você já é Jackson Costa, ali você já era o Jackson Costa. Mas ainda tá ali estava em construção. A gente tá sempre em construção. Você uma vez chegou no ensaio, aí disse, porque eu não terminei esse livro, eu preciso terminar para compreender o que ele está me dizendo. Eu acho que era Guimarães Rosa, alguma coisa de Guimarães Rosa que você levou, aí você não conseguia entender o que ele estava dizendo. Eu preciso terminar de ler. Eu vou terminar de ler e tem uma outra crônica que aí eu vou fazer uma comparação para entender isso aqui que ele está dizendo. Não lembro disso, é interessante que você lembra, né? Eu lembro. A gente estava no começo, a gente saiu aqui na Barra, em um hotel ali na Barra. Depois fomos para Casa Divina. De Luísa. De Luísa Prosépio. E eu te olhei assim, fiquei olhando e disse, caralho, que bonito. E não era só o intelectual, poderia ser, e é bom ser, mas era o curioso, sabe? Era o cara que precisava se fortalecer daquilo para sua performance. Isso é lindo, isso é importante. Mas e lindo Jackson Costa, e lindo você trazer isso, Macarrão, assim, porque para essa galera toda jovem que te admira, porque a gente está sempre em construção, o ser humano. E na profissão, que você trouxe uma coisa aí de estudar, porque assim vai ficando cada vez mais complexo, não é? Sim. A arte ela vai querer cada vez mais de nós, ela é como se fosse uma coisa que vai lapidando, né? Então a gente vai ter que ir tirando a casca que não tem um brilho, né? Que não tem luz para iluminar cada vez mais, né? Então assim, ao mesmo tempo que é difícil, é belo. Olha só que instrumento a gente tem, que ferramenta a gente tem para o nosso desenvolvimento, né, enquanto pessoa, né? É possível, né? É possível. É um bordão, assim, eu falo com um bordão, mas não um bordão, mas é uma frase que Paulo Freire repete muito nas suas pedagogias, né? No Oprimido, eu li a pedagogia, porque eu fui fazer pedagogia depois, né? Porque eu tinha tanta ali, eu estava tão inconformado com esse lugar de capacitação, assim, inconformado porque eu pude depois compreender que eu não tive uma educação básica estruturada como eu deveria ter, né? E não era a escola, e eu preciso também dizer isso, porque uma vez eu encontrei um professor que ele disse, você estava falando mal do João Pedro, que eu estudei a minha vida toda no João Pedro, Escola Estadual João Pedro dos Santos, que fica ali na Avenida Bonocô. Eu estudei até o primeiro ano do ensino médio. Aí ele, você estava falando mal do João Pedro? Dizendo que a escola não te deu base? Eu disse, claro que não!
Veja a entrevista, não era o João Pedro, nunca foi o João Pedro. Era a falta de estrutura que o João Pedro tinha, que não dava um livro que você precisava ter para poder aplicar uma boa aula. Você é um excelente professor, tanto que é meu amigo até hoje. Tanto que às vezes eu estou com um texto Adelino, o professor Adelino, que foi meu professor de inglês, redação e português. Tanto que até hoje ele virou meu amigo. Às vezes eu vou postar uma coisa no... Eu sou tão encucado com isso, né? Para me fazer intelectual, porque é importante para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que me têm como referência, esse lugar da escrita, da fala, da literatura. Eu não me importo com o jeito que eu falo, assim, eu falo do meu jeito, que tem. Porque quando eu não falo por mim só, eu não falo só por mim, eu estou falando por mamãe, que tem a forma dela de falar, eu estou falando por papai, eu estou falando por minha tia Dinha, eu estou falando por Abdias, eu estou falando por Acotirene, eu estou falando por Tupac, que eu agora compreendi que parece um pouco comigo no lugar de revolta e indignação social, e que foi assassinado de uma forma, né, violenta, né? Enfim, estou falando por tantos e tantos aqui nesse corpo, então minha forma de falar eu não vou mudar. Mas eu preciso entender que eu preciso ter uma certa... um certo direcionamento no meu expressar para orientar e compreender os que estão vindo nesse mesmo caminho que eu, sabe? Então, quando eu tenho alguma questão, assim, quando eu estou me expressando nas redes sociais, que eu vou criar um texto lá no Instagram para postar, e às vezes eu tenho uma dúvida com a ordem, com a ordem verbal, com a pontuação, aí eu mando para esse meu professor, eu disse, olha, vem aqui, tá faltando pontuação, o que é que você acha disso aqui? Eu tô em concordância, como é que é? Que virou da tamanha referência que ele é para mim, do professor excelente. Então, nunca foi a escola, nunca foi o professor. Assim, claro que a gente, às vezes, encontra pessoas descomprometidas com o seu ofício, e aí, né, tem a ver com o caráter, a personalidade e a falta dessa pessoa. Mas eu tive a sorte de ter uma boa escola, uma boa comunidade, por isso que eu cito. Mas, infelizmente, essa comunidade, essa escola também viveu em tamanha vulnerabilidade para falta de estrutura, para uma aplicação pedagógica de qualidade, digna. Enfim, né? Por que eu tô falando Tá, tudo isso? mas aí é o seguinte, Mas, às vezes, é porque você estava falando, você não estava fazendo uma crítica você estava falando da estrutura do colégio, né? Quando a isso, pessoa que se não foi ofendia, que na escola, que não era foi a a falta escola. de suporte, que a própria escola às vezes tem ideias bacanas, mas não, né? Mas falta o suporte que é preciso dar. Aham. Mas E daí a gente vai falando às vezes e vai, né? Nem vai, né, Jackson? mas é bom, né? O pensamento sai construindo coisas aí, né? Na memória. Mas você fez coisas na TV antes de renascer, né? Fiz. O que é que você fez assim? Fala um pouquinho, né? Mais voltado para o humor? Mais voltado pro humor. Sim. Eu fui caindo. O humor é difícil, né? Muito Assim, difícil. Eu fui indo você pro- faz tranquilo, você faz com o pé nas costas, como diz o outro. E eu sinto mais dificuldade, eu como ator. Eu costumo dizer que eu sou um ator essencialmente dramático. Na leitura eu já vejo a coisa do drama, assim, sabe? Mas que bom que você tem uma facilidade também para humor, né? Você tem uma veia assim. Eu acho que tá muito dentro das minhas referências, assim. Eu sempre vou voltar para eu descobri agora. Por isso que é bacana falar isso, né? Que o ator ele nunca tá completo, porque ele vai se descobrindo, ele tá em processo, Se construindo, né? ele vai se construindo constantemente, né? E aí agora eu pude compreender ainda mais que as minhas referências colaboram muito na minha performance e na performance dos meus personagens. Então, como eu tenho uma família muito engraçada, muito feliz, muito alegre e também muito amargurada pelo passado, pela vida pesada, né, com o meu pai, algumas tias minhas também que viveram uma vida muito dura, eu pego essas duas coisas e coloco ali na minha manifestação. Claro, né, entendendo qual o recorte, né? Quando é humor, eu vou pegar o lado cômico. Mas ainda assim, é engraçado você falar isso, porque eu tava um tempo atrás, eu tava gravando uma série de humor lá no Multishow. Aí eu tava gravando com a nossa maravilhosa Marisa Hort. Aí eu fiz uma coisa, né? Dei um grito assim, que era engraçado, mas que eu fui para um lugar meio dramático da coisa. E aí ela disse, Macarrão, você tem um humor trágico. Você tem O humor trágico é Você maravilhoso, tem um humor né? trágico, porque você fala uma coisa muito séria com muito humor. É muito sério se você traz, dá pra ver pela forma, mas que tem humor.
que a gente faz a gente entender o que você está dizendo, que pode ser sério, mas muito engraçado. Isso é dramático demais, você tem um humor dramático. E isso é bom, né? E aí e ela disse que era muito difícil de fazer. Eu disse, Muito, é Aí eu muito. fiquei pensando nisso, eu disse, como é isso e tal? Aí eu lembrei das minhas tias, assim, eu fui para casa e eu fiquei pensando, assim, nas irmãs de minha mãe, que elas falam as coisas, às vezes, pesadas, rindo. Eu disse, é isso, é daqui. Então, eu acho que por isso eu fui caindo, assim, caindo não, né, que eu não caí em lugar nenhum. Eu fui estando, eu fui indo, eu fui me encontrando nesse caminho do humor. Muito naturalmente, por essas duas vertentes, do drama, da tragédia e da graça que se faz presente na minha família. Mas a minha primeira, e aí a minha primeira aparição na TV, minha primeira participação foi na Grande Família. Para fazer, eu já fazia aqui uma peça, eu estava numa peça do CRIA, eu fazia uma peça do CRIA que era um mestre de capoeira e que ele tinha uma coisa meio engraçada, tinha um bordão que repetia, que eu pesquisei o mestre Zoinho, que é um professor que está para se tornar mestre, Zoinho de lá do Forte da Capoeira, foi aluno de mestre João Pequeno. E aí, como eu fiz laboratório, fiz oficina com ele para Capitães da Areia, e a gente ficava muito observando ele, os outros meninos ficavam muito observando ele, achava ele hilário, assim, na sua performance com a capoeira. Quando a gente foi montar esse espetáculo no CRIA, que falava do Pelourinho, e que tinha um recorte também sobre violência sexual para fins, de tráfico de seres humanos para fins sexuais, dentro da comunidade do Pelourinho, aí a gente tinha que pesquisar os personagens, as pessoas que estavam ali naquele lugar. E aí eu lembrei de Zoinho, que não é Pelourinho, mas está ali perto de Santo Antônio, que dialoga, e valia, né, poderia ser. Aí eu peguei ele como essa referência para construir o personagem. E aí peguei uns bordões que ele tinha de capoeira é arte, capoeira é vida, axé. Ele ficava repetindo isso da hora, axé, e as pessoas, axé. E isso virou um bordão que era engraçado, mas era um personagem que tinha um direcionamento sério, porque ele era um educador, que pegava a menina, que dava um conselho, olha, não é assim, tem que ir por aqui, aconselhava o caminho certo. E aí eu lembro que aí nessa peça, isso em 2008, 2009, eu estava em cartaz, fiquei em cartaz no Sesc, e aí as pessoas iam assistir e me comparava muito com um grande e maravilhoso ator, humorista. Eu acho que é ator mesmo, né? A gente pode dizer, porque é isso. Eu fico sempre nessa coisa de ator e humorista, porque eu acho que o humorista, ele vai fazer humor, né? Não sei se o humorista ele consegue fazer drama. Nem todos. É muito mais difícil, É né? muito mais difícil. Eu acho que o ator, o bom ator, ele pode... ele pode fazer. Né? Então eu tô falando de um grande ator, que é o Luiz Miranda. Maravilhoso. E aí, as pessoas... Mas eu não conhecia o Luiz. Eu vi a Grande Família, a Luiz já era da televisão e tal. E aí eu vi a Grande Família, mas eu tinha um crush na Grande Família, que era o Pedro Cardoso. Eu era fascinado pelo Pedro Cardoso. Maravilhoso, né? Sempre. Antes de ser ator, eu ficava olhando e dizia, cara, que cara incrível. Ele era bonito, assim, na performance, engraçado. E eu ficava parado olhando ele. E não me atentava muito a Luiz Miranda. Mas via Luiz, e Luiz era presente e forte quando eu via, porque ele era preto e tinha um sotaque parecido com o meu. Eu disse, quando ele apareceu, mas não seguia, entende? Estou falando isso porque quando eu me apresentava com esse espetáculo, as pessoas chegavam para mim, acabavam viam me parabenizar pela minha performance e diziam, você é parente de Luiz Miranda? Você é primo de Luiz? Você é aluno de Luiz? Eu dizia, não, claro que não. E aí eu comecei já estava me tornando militante e tal, e aí eu fui descobrir que existe muito essa coisa também com a gente, né? A gente tem a coisa de ser preto único, né? Colocaram na nossa cabeça que não tem que ter mais de um preto em determinados espaços de poder, que só tem que ter um. E se tem aquele um, você é comparado com ele para não ser você. E isso também é uma estratégia desgraçada do racismo. É, verdade. Quando eu compreendi isso, eu comecei a combater. Eu disse, não, olha, eu sou Evaldo. Na época eu tinha uma confusão ainda se ia assinar Macarrão. Sou Evaldo Maurício e tal. Olha, meu nome é esse, não tenho nada a ver com Luiz Miranda e tal. Aí teve um dia que uma senhora veio, uma mulher, uma professora de uma escola que deu aula de teatro, e aí minha diretora conhecia ela, Carla. Aí ela ouviu falar pra mim e disse, não, o Luiz é Luiz e eu sou eu. Tá? Fui grosso, não, fui ríspido, assim, direto, nesse lugar de combater essa comparação que
Aí Carla ouviu isso e Carla, adorei você se posicionar, acho que você tá certo. Mas, Maca, dê uma olhada em Luiz Miranda. Porque se as pessoas estão te comparando com ele, não é à toa. Por que será, né? Também, né? Você Tem é um esse ótimo outro- ator. Você já viu ele? Eu disse, já vi. Não acho que a gente se parece, não, cara. Eu também acho que não. Mas ele é um ator incrível. Veja alguma coisa, que eu acho que tem uma coisa que lembra. Não é a mesma coisa, não acho que vocês tenham a mesma performance. Mas lembra. Tá. Aí fui ver a Grande Família. Aí vi, disse, estranho, tá? Aí tinha uma coisa do agudo, né? Luiz tem uma coisa do... não sei o quê. Ele brinca com isso, é maravilhoso. E aí eu tinha feito, depois de Capitães da Areia, rolou um teste, que era um cadastro, na verdade era um cadastro, e que eu não sabia que ao mesmo tempo eu estava sendo testado para Gabriela, que você fez. Sim, o Eu fui remake. testado para Gabriela sem saber, mas ao mesmo tempo era um cadastro. Aí fui lá, fiz o cadastro e ficou o cadastro na Globo, e que depois eu vim saber que era um teste para fazer Gabriela também. Enfim, esqueci. Aí isso foi em 2011, em 2013 me ligam. A produtora me ligou, oi, Val, tudo bem? Tá, acha que era trote, que era sacanagem. Estamos aqui com o seu cadastro e a gente queria te convidar para fazer uma participação especial na Grande Família. Hã? Enfim, você é maravilhoso, adorei seu trabalho, mas também tem uma coisa de comparar, assim, eu quero, enfim, mas eu acho que você lembra um pouco Luiz Miranda, e a gente quer ter um texto que vai voltar ao passado e a gente queria que você fizesse ele mais jovem. Você toparia? Seria o pajé mais jovem. Olha só. Aí eu brinquei, da hora eu fiquei meio assim, disse, aí fui me passando, sabe aqueles segundos de filme daquilo que estava acontecendo e que você repudiava, que não acreditava. E aí me veio a graça, assim, me veio o humor de Luiz, com o humor que já estava em mim, e brinquei com isso. Claro, menino, olha, eu tô... Igualzinho, você foi aí na... Você respondeu assim pra ela? É sério? Pra não perder o papel, vai que ele contra a professora que eu fui direto a mídia dizendo, não sou o Luiz Miranda, você vai Já vendeu o peixe ali na hora, né? Eu disse, olha, vai que ele encontra essa professora. A professora diz, ele foi ríspido comigo, não quis ser Luiz Miranda, então vou agora vender meu peito e dizer que sou. E foi ótimo. Foi lindo, assim, foi lindo. Foi a realização de um sonho que eu nem sei se sonhei ou se sonhei. E Luiz Miranda é muito lindo, né, cara? Luiz é maravilhoso. E aí depois eu comecei a acompanhar. Não, mas é muito engraçado isso, porque eu não acompanhava o Luiz. Então, porque assim, se eu acompanhasse, poderia dizer, eles têm o Luiz, sabe? As minhas referências sempre estiveram aqui. E muito perto. Você ia saber mais também o porquê também das pessoas acharem que você tinha algo semelhante a ele, né? Entendeu? Esse... Por exemplo, Marinho Gonçalves, que eu ando até hoje, Carlos Betão, você poderia... Macarrão copia Betão, Macarrão copia Ângelo Flávio. As pessoas falam que eu pareço muito com Ângelo. Pode ser, porque eu vi muito Ângelo, fiquei vendo... E assim, não é copiar. Mesmo Ângelo que é uma não grande queira. referência pra mim. Então eu fiquei vendo Ângelo, assim, eu fiquei namorando o Ângelo Flávio, na sua forma, no seu posicionar. Ângelo, pra mim, é um dos mais inteligentes que a gente tem. Muito figuraço. Ângelo, pra mim, e tava no processo com a gente lá, que você falou, né, do velho Chico. Ele fez também. Tava lá com a gente. É um dos gente, mais fodas que a gente maravilhoso, tem. Assim, de uma irreverência. Intelectual, de ator, de escritor, de preparador. Ângelo Flávio, meu Deus do céu. E de olhar para coisas que a gente às vezes não está atento, ele tá. Sim, ele muito tá atento. naturalmente. Muito né? atento. Então, Ângelo poderia. Alguém pode dizer, você copia Ângelo, né? Você quer. Pode ser, porque eu vejo tanto, eu fico tão deslumbrado quando eu olho para ele, eu fico assistindo ele. Que é inevitável. Seguindo ele. Carla Lopes, alguém disse, Macarrão, às vezes você fala, parece com Carla. Eu disse, porque Carla foi minha primeira educadora, diretora de teatro, que disse pra mim que era possível. E depois eu comecei a amar Carla de todas as formas. Queria ser Carla. Então possa ser que você encontre aqui em algum lugar, Carla em algum lugar em mim. E aí você me lembra uma coisa, que eu até já falei aqui, que Fernanda Montenegro disse pra gente lá na preparação do Romance da Pedra do Reino, que o ator, a atriz, né? Ele traz com ele tudo que ele viu. E aí, esse tudo que ele viu, eu penso que é também até o que ele não viu. Porque, por exemplo, quando a gente tem acesso ao Mário Guzmão, a gente está vendo o Mário Guzmão. Então, inevitavelmente, né,
Mesmo que você não está querendo imitar Ângelo Flávio, você tem ali uma referência. O cara Muito. reverbera aqui. Uhum. Mas Ângelo Flávio viu alguém que você não viu. Então, sacou como é bonito isso que Fernanda Montenegro traz? Que também impulsa nele, né? Como você falou aqui, dessas figuras todas que você traz na sua fala. Você falou anteriormente de vários nomes, né? Não só de atores. Então, é bonito isso, né? Mas aí eu acho que é isso. Aí, pegando ainda a premissa da sua pergunta, de ter feito muito humor na TV, de ter feito mais humor, eu acho que depois da Grande Família, e a Grande Família deu muito certo, porque foram 2 participações, Jackson, que deram muito certo, assim, e certo também na relação com os colegas, né? Eu posso dizer hoje que são meus colegas, Marcos Danini, Dona Marieta Severo, sabe, de dizerem, ai, maravilhoso o seu trabalho, não sei o quê. Eles gostaram muito, assim, eu lembro que eu via coisas depois da minha participação, foi ao ar e as pessoas ligavam para mim falando. Só grandes ali, né, naquela grande família, né? Só grandes atores e atrizes. Né? Só maravilhoso. E aí a minha primeira cena eu lembro que foi com o Pedro Cardoso. Olha só, que você sempre admirou, Menino, né? eu cheguei me tremendo, assim, quando eu cheguei aqui, tipo você agora eu já... Eu me dou como de costume. Mas você me fazia também, assim. E me faz até. Só que hoje você me deixa muito confortável. Por conta dessa. Ângelo me deixa, às vezes, meio tremido. Pela intimidade que a gente já tem, né? A intimidade proximidade. vai quebrando um certo. A certa intimidade, um certo desconcertamento, sabe? Porque é isso, a gente vê você. Eu vejo, né, as minhas referências muito grande, e não é muito grande, maior que eu, mas muito grande nesse lugar do que eu posso ser também, é isso. Eu nunca coloquei as minhas referências em um lugar distante de mim, eu sempre coloquei perto para poder ser elas. O que você pode ser, né? Isso é honrar bacana, né? elas. Você vê uma pessoa que você admira e fala, poxa, eu quero ser aquilo porque posso ser. Né? E eu acho que a religião me deu muito isso, a minha espiritualidade também, né? E depois que eu me entendi, candomblessista e rodante, né? Eu sou rodante de candomblé. Então, e eu tenho uma mediunidade muito intensa, e aí depois que eu vim descobrir essa minha mediunidade, que eu pude entender que era um ser de um outro universo que me toma ao ponto de eu deixar de existir, isso é me tornar muito poderoso enquanto pessoa possível a viver brilhando, a ser luz, sabe? A ser grande, a ser iluminado e iluminar. Então é isso, eu acho que as minhas referências também não são os meus orixás, não é o meu orixá, mas estar perto desse lugar grandioso de iluminar, de ser luz, iluminar e não deixar de ser iluminado, sabe? Eu acho que é muito nesse lugar. E aí quando eu vi o Pedro Cardoso, eu fiquei... Na primeira cena, logo com ele... Me tremendo, ele percebeu, era uma cena no bar de Beisola. E aí tinha sinuca, e aí eu tava muito tremendo, eu tava muito nervoso. Enfim, com o meu texto tudo certinho e tal, mas meu corpo tava vibrando ali, tava falando o quanto eu tava meio desconcertado com ele. E ele percebeu. E ele foi muito legal comigo, ele foi muito iluminado. Ele foi muito luz comigo, porque aí teve uma hora que cortou, né? A diretora foi tentar ajustar alguma coisa, e a gente ia voltar ao mesmo plano, que era o meu, inclusive. E aí ele chegou perto de mim, eu saí, eu disse, ai meu Deus, eu preciso, aí falando comigo, preciso me acalmar. Aí respirei assim pro lado de fora, aí ele percebeu, aí ele chegou perto de mim, aí começou a conversar, você é do teatro, né? Eu disse, sou. É o que lá em Salvador? Você faz parte de alguma companhia? Aí na época eu tava no bando de Teatro Ludum, eu disse, tô no bando, faço parte do bando, tô no bando de Teatro Ludum. Ah, sei, o bando, conheço. Ele, mas você tá bem? Aí eu disse, tô. Ele, é pra tá mesmo, porque isso aqui é bem mais fácil. O que você faz é muito difícil. Porra. Que maravilha, meu O que você faz é muito difícil, isso aqui é muito fácil. É pra tá mesmo, você tá bem, então eu disse, tô. Isso aqui é bem mais fácil. O que você faz é difícil. Geralmente é o contrário, né, do que se pensa, né? Assim, que ali se chegou no lugar, né? Olha só a consciência desse cidadão, né, meu amigo? Aí eu olhei. E ele é do teatro, né? E por onde ele foi te dar a segurança, né? Pelo que você é mesmo, pelo que você tem, né? Pra dar, aí né? eu olhei pra ele e disse, pô, aí pronto, aí voltei outro no set, assim. Aí brinquei. É isso, aí brinquei. Aí eu acho que depois disso, foi tão bom, foi tão bacana, deu tão certo,
que algumas pessoas passaram a me ver muito nesse lugar do humor. E tá tudo bem também. Que é maravilhoso. Não Tá é pra tudo qualquer bem. um, não. Mas eu entendo, e aí você falou logo de início, o humor é muito difícil, as pessoas acham que é fácil, é muito mais difícil Não é pra que qualquer fazer um, drama, não. eu acho. Não é pra Muito. todo ator. Deveria ser. Como você falou, né? O comediante nem sempre é pode fazer um personagem dramático e tudo. O ator deve fazer, né? Uhum. Deve fazer. Mas também não é para todo mundo, não. E alguns fazem, tem escalas, né? Num certo grau faz, outros faz vai nos dois extremos ali, de Sim. forma mais, Sim. sei lá, mais brilhante, mais breve. É. Eu não sei quanto tempo a gente está conversando aqui. Essa conversa, a vontade é que a gente não pare. Né? Mas vamos falar um pouquinho de Renascer, porque Renascer também aí já vem no outro degrau, né? Traz uma outra, né? Como é que foi para você assim? Como é que você chegou em Renascer? Cara, Renascer. E como é que foi assim para você? Como é que Mas está aí- sendo, né? Porque quando a pessoa faz um trabalho, né, nessa dimensão, ele caminha com a pessoa durante muito tempo ainda, né? Mas aí eu acho que é um ótimo link, porque eu fui fazer, né, humor na TV, minha primeira participação na TV foi o humor, foi a Grande Família. Aí depois eu vou fazer a Grande Família. Aí fiz aquela participação lá, né, com você, que era drama também. Que foi Velho Chico, mas foi uma coisa Velho muito Chico, rápida, né, muito é. pequena. Era uma cena ali da Tropicália, né? Foi uma coisa muito curta. Aí vou fazer Zorra. Fiz Zorra durante 2 anos. Que já era é um outro programa humor, né? É humorístico um humor também. diferente até da Grande Família. Da Grande né? Família, porque era um humor mais, que a gente chama hoje de humor inteligente, né? Humor político, humor de rir do opressor e não do oprimido. Tinha muito esse recorte no Zorra. E aí vou depois fazer outros Você leu o que você conseguiu ler? Olha. Então, a produção está dizendo que a gente tem 1h30 de conversa. Que maravilha. Pra mim, Ah, tinha tem meia mais? hora. Não, nós já temos 1h30. Não, a gente tem aqui a vida toda. Menino do Aqui céu. a gente pode conversar aqui até. E a gente nem fala tanto, né, Jackson? Nem fala tanto, né? E aí eu vou fazer muito programa de humor. Aí depois do Zorra, o Zorra terminou, aí eu vou fazer alguns programas de humor no Multishow. Sou chamado também, fiz também 2 séries na Netflix também de humor. E aí teve uma hora que eu comecei a me questionar. Assim, eu disse, meu Deus, mas espera aí, eu faço drama. Eu fiz drama no teatro. Minha primeira peça, Silêncio Sentidos, que falava de violência sexual, não era humor. Pois é. Eu fiz Barrela, depois os meninos remontaram Barrela, o Natan, da Cia, a gente com Everton Machado e tal. Barrela é uma das obras mais trágicas de Plínio Marcos. Na cela, né? Na cadeia ali, né? Eu disse, não, e eu fiz, e tive retorno, que fiz bem, que estudei, enfim, tem um lugar nesse lugar. Por que não me chamam para fazer? Aí comecei a me questionar, por que não me chamam para fazer drama? Qual o problema? Aí fiquei preocupado também se eu já estava dentro desse nicho, sabe? Porque tem uma coisa, né, às vezes, de colocar o ator, né? Você só faz isso. Não sei o que é, mas colocam, ele só é humor, então só faz humor. Não sei o que é isso, assim, mas eu percebo que isso é meio recorrente. Eu já estava um pouco preocupado com isso. Mas, enfim, não questionei, não. Disse, em algum momento vão ver esse outro lugar. E viram Marcela Bergamo, que eu acho que é importante citar. A gente às vezes não cita o produtor de elenco, mas é importante citar o produtor de elenco, o nome e citar, falar do produtor de elenco, porque o produtor de elenco hoje, eu acho que sempre teve, né, já que você que está dessa fonte há mais tempo, nesse lugar de olhar o ator. Exatamente. Né? Às vezes é quem primeiro olha, é quem primeiro vê. E conhecer o ator. E levar lá para o diretor, não é isso? Isso. Oh, e apresentar. tem essa É figura isso aqui. aqui. E aí, assim, conhecer mesmo, porque quando a Marcela me indicou para o teste para Renascer, eu cheguei a perguntar para ela, eu disse, você já me viu fazendo drama, Marcela? Ela, eu sei de você. Eu, assim, sabe? Eu sei de você, gatinho, eu sei de você. Aí eu fiquei assim, sabe? Tão feliz com aquilo, assim, tão feliz com pessoas, que existem pessoas, assim, competentes mesmo, né? Isso é de uma alta competência, né? De vocação, de estudo, de... Esse caralho, que bonito, que bacana. Percepção de dela, percepção, e de respeito ao ator, né? Quem ela tá chamando para trabalhar, quem ela contrata, né? Quem ela, de alguma forma, faz essa... Uma admiração, né? Tem E admiração um monte de coisa, também. né? Mas conhecer mesmo, né? Ser conhecedora, né? Vou falar de tal livro, eu vou conhecer. Eu vou falar de tal livro, vou falar de um defeito de cor porque eu conheço um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, né?
Então é isso, eu vou falar de Macarrão, de Evaldo Macarrão, eu conheço esse ator. Né? É isso, achei isso bacana. E aí fui fazer o teste para renascer pro personagem Jupará. Até então, não tinha ninguém sendo testado ainda pro personagem. Eu fui o primeiro, assim. E, cara, eu acho que é isso, né? Tem o meu trabalho, tem o processo, mas tem a sorte. Eu acho que sorte é importante. É sempre importante a gente chamar pela sorte e pedir para que ela esteja presente, porque eu acho que o que eu tive também foi muita sorte de encontrar duas pessoas no meu teste que jogaram comigo. Edvana Carvalho, nossa musa Edvana Carvalho, e a Danilo, que era um ator que eu não conhecia, um ator manauara, de lá de Manaus, que tem um trabalho lindo também, que fez o Diocleciano. Eram nós três no teste, assim, na cena, para o teste. A Edvana eu já conhecia, mas eu nunca tinha contracenado com ela, mas já conhecia. Não tinha assim. ainda contracenado com ela? Não, eu via ela no teatro, admirava ali, passava, oi, Edvana, sabe? Fingia costume de minha amiga, tipo você, né? Oi, Edvana, não tinha intimidade, então, oi, Edvana, eu falei com a Edvana. Deusa! E que foram peças fundamentais ali, a Edvana e a Danilo, para minha performance de teste. Eu fiz um bom teste, velho. Eu saí muito feliz do meu teste, porque, para além do que eu apresentei, eu tive jogo cênico com os meus colegas, sabe? Os meus colegas jogaram comigo, sabe? Aquela coisa toma, a bola é sua, sabe? Então isso contribuiu muito para minha boa performance, para fechar que eu seria o Jupará. Depois depois do teste ali. Não, o autor, o diretor artístico, o Gustavo Fernandes, o diretor-geral, o Pedro Peregrino, os três vieram falar comigo. Cara, depois do seu teste, a gente disse, é isso. Não abrimos para outro teste, porque você chegou... É isso que eu estava falando. Ou seja, não precisou fazer teste, mas ninguém... É você, né? E eu fui muito feliz, assim, eu fui muito mais feliz. E você já facilitou o trabalho deles, né? Porque às vezes ia passar por 10, 20, 30, 100 pessoas para ficar na dúvida. É isso aqui. E eu fui muito feliz, porque eu tinha sido feliz no meu teste, assim, com tudo, com a minha performance, com os meus colegas que eu encontrei ali para colaborar comigo. Isso é muito importante também, né, Jacques? Com certeza. Pô, os colegas que estão com você em cena, se não tiver não vai, né, velho? Se não jogar com você, não vai. É um trabalho... Por mais foda que você seja, né, É um trabalho coletivo, exatamente. É um trabalho... E uma das belezas dessa nossa profissão é isso, né? É essa troca, esse jogo troca, com estar com o outro o tempo todo. A gente é instrumento do outro em cena, né? E o outro é da gente. Eu tenho dito isso, Jax, que eu tive mais certeza. Eu acho que eu tive, assim, esse retorno que eu tô tendo... para além da minha performance, para além do que eu fiz, é entender que a minha arte ela não é feita só para mim, ela é feita para o outro. Exatamente. Então, por isso que deu certo e está dando certo, porque eu sempre fiz minha arte pro outro, sabe? Então, isso é maravilhoso, assim, me deixa contemplado e feliz. Cara, e aí veio a novela, e veio Jupará, onde eu pude, e, assim, foi tudo muito lindo, Jax, foi tudo muito lindo, é isso, desde o teste, desse encontro com a Edvana, com a Danilo, para o processo, a equipe, eu tive uma equipe assim, muito afinada, muito ligada a tudo. O pessoal de figurino, caracterização, sabe? Do não estereótipo desse trabalhador roceiro, rural, sabe? Desse cara que se veste bem, que sonha, sabe? O Jupará, quando eu encontrei com ele, eu disse, cara, Jupará sonha. Jupará não foi tirado do sonho. Ele sonha aqui, ele sonha com amor. Ele sonha com a possibilidade de amar, ele quer amar e ser amado, que é o encontro dele com Flor. Então, e aí eu fui pegando, e eu tive um tempo muito precioso e muito bonito para o meu laboratório, o processo de laboratório, onde eu pude ali resgatar as minhas raízes, a minha ancestralidade. Então, eu nunca tive contato direto com a roça, mas eu tive minha bisavó, eu vivi muito com minha bisavó, que era roceira. Então, eu ia para casa dela em Terra Nova, interior daqui da Bahia, fica, acho que antes de... Terra Nova fica depois de Santa Bárbara, antes de Santa Amaro. E aí, quando eu ia para lá, eu via, assim, eu participava, né, vendo vovó plantar cacau, maracujá, graviola. Ela veio morar aqui em Salvador, na casa onde meus pais, onde minha mãe se criou, né, que a mãe dela, a filha dela, porque era minha bisavó, era a mãe da minha avó. E minha avó faleceu primeiro.
E a minha bisavó faleceu bem depois. Minha bisavó faleceu com 104 anos. Então, eu vivi muita coisa com minha bisavó. E aí, aqui ela plantou pé de tomate. Então, eu fui resgatando essas Você foi lá memórias nessa memória para para construir. poder botar em Jupará. Para além disso, eu não quis assistir Seu Gésio fazer. Eu não quis ver Seu Gésio Maravilhoso, né? fazendo. Que foi um Maravilhoso. gênio. Ah. Eu, assim, já que era um remake, né? E tinha lá a primeira versão com o Seu Gésio, que foi o Jupará. Eu disse, não vou ver, porque Seu Gésio, pelo pouco que eu acompanhei e pelo pouco que sei, mas da existência dele preta, da pele preta que ele tinha e no lugar que ele habitava, ele foi importante, inclusive, para eu estar aqui hoje. Ele foi um senhor abridor de caminhos. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é honrar Seu Gésio e presentear ele com a minha arte. Então, eu não vou pegar a arte, sabe? Eu não vou olhar ele para copiar, para ter referência. Não, eu vou fazer do meu jeito e honrar ele do que ele foi, dessa alta importância que foi ele para mim. Então, eu fui pegando esse lugar de saudação e reverência, Seu Gésio, minha bisavó como um grande instrumento de base para a construção, e lá em Ilhéus, quando eu chego, um roceiro categoria, que era um dos funcionários da roça onde a gente teve também laboratório para gravar, na Fazenda Renascer, que era Nem. Era um cara que entendia de tudo, como plantar, a hora de tirar o cacau, como se formava a cabruca. Enfim, ele falava tudo, sabe? Em um lugar muito tranquilo, assim, muito, muito próximo da gente. Aí eu disse, cara, esse é o Jupará. E aí eu encontrei ali o meu Jupará, sabe? Então, para além das referências que eu tive, eu fui ali no contato, lá em Ilhéus, dentro da fazenda. Um Jupará real, né? E encontrei com o meu Jupará. Então, eu tive um tempo muito precioso para que o Jupará viesse de tal forma como ele veio, sabe? Como ele ainda está sendo, assim. E assim, eu, por ser daquela região e nunca quis sair daquela região por causa desse mistério que aquela mata tem, né? Sempre fui muito ligado minhas férias de escola. Quando eu não estava em São Paulo, criança, que a minha mãe ama São Paulo, eu estava intocado naqueles matos ali, certo? Então, aí tem uns mistérios dentro daquela floresta que o seu personagem traz muito, entendeu? Sim. Sem querer elogiar, né? A gente falou tanto aqui do elogio, né? Mas você Sim. já é um cara que tem um pé calçado aí, né? Numa base legal. Uns mistérios, umas coisas de misticismo mesmo, que a floresta, que aquele povo que habita aquela floresta é um pouco bicho, sabe assim? Bicho que eu digo no sentido da ligação mesmo com a natureza, né? É um ser diferente do ser urbano. E aí você traz isso, você traz essas camadas que traz um olhar que tem uma alma, meu amigo. Porque às vezes esse mistério ele é algo muito simples. É um respeito. Sabe? O respeito de ter a hora e o tempo certo de tirar aquela folha. Sim. Teve uma vez que eu tirei uma vez, tinha um pé de cidreira lá no quintal de casa, já aqui em Cosme de Farias, e aí eu tirei, eu tomava muito, assim, quando a gente ficava resfriado, tomava cidreira que se dizia que era bom, e de fato é bom para resfriado, um chazinho, né, quente. Aí era já umas 6 e pouca, assim, já da noite, e aí eu tirei. Cara, aquilo foi como quebrar uma porcelana de alto valor para minha avó, porque eu tirei aquela cidreira naquele horário. Ela brigou comigo, e aí só depois ela veio me dizer que era por conta do horário. Você tirou a cidreira! Quem mandou? Eu não lhe pedi! Você me pediu? Você não... Aí brigou, aí eu disse, mas vovó, por que não podia? Por conta do horário! Se tem hora! Essa não é a hora de tirar ela, não é a hora de mexer nela. Ela tem a hora dela. Aquilo ficou em mim. E que hoje, estando numa religião que acredita nesses mistérios, que é o mistério do respeito à natureza, eu entendo que a folha tem o seu tempo, assim como a gente, assim como nós, né? A gente tem o nosso tempo de dormir, de acordar, de comer, de beber, de terminar o podcast. A folha, a água, a pedra também tem. E precisa desse respeito, precisa desse cuidado. Então, respeite. Você não quer respeito? Respeite o outro. Respeite o que te mantém aqui. Esse é o mistério. Que estava em vovó, quando eu resgato ela nas minhas memórias.
Que tá neném lá que diz, olha, nessa parte aqui você não pode entrar descalçado, não. Ah, não, nem, por quê? Vá por mim. E a gente ia. Aí depois ele dizia o porquê. Ou às vezes não dizia, porque ele não queria dizer, sabe? E aí, Deixava no mas, ar, mas se tinha ali um lugar de respeito ali. Eu um pouquinho macaco velho, entendi que o entrar descalço naquela parte ali era porque tinha uma raiz delicada, uma folha delicada, que talvez o sapato machucasse. Vai agredir. Entendeu? Vai agredir. Entende? Então, é isso. E aí eu fui colocando no personagem. Esse cara, já que esse cara é tão entendedor, né, dessa folha, desse fruto, ele precisa ser respeitador, né? Ele precisa respeitar isso. E aí, para isso, talvez ele crie esse certo mistério. Que tá no respeito. Para mim é isso. Você não é a primeira pessoa que fala, tem uma coisa de um mistério no olhar. Mas eu disse, esse mistério tá no respeito. E no respeito consigo mesmo. Quando eu entendi o personagem que ele estaria nesse lugar, né, vamos se dizer, quase submisso, né, porque ele está ali atendendo ao patrão dele, né, que era Zé Inocêncio, eu disse, cara, ele não é submisso. Perfeito. E era essa, desde que eu tô querendo chegar nesse personagem, eu pensei exatamente nisso que você trouxe. Ele não se coloca no lugar da submissão que muitos são colocados e aceitam. Não. Né? Assim, né? Não, você trouxe um personagem que ele é o protagonista. Naquela hora que ele está em ação, ele é o protagonista, não é? Ele não está ali, o patrão, não. Ele é do tamanho do patrão. Ou até superior em alguns momentos. Ele é respeitador das ordens. É. Ele é um respeitador das ordens. Então ali, ele é meu patrão, eu dependo dele para que ele me pague, para que eu tenha meu dinheiro, e ele depende de mim para que eu dê o fruto que vai enriquecer, que vai dar o dinheiro que ele vai me pagar. Então, ele precisa também me respeitar, porque ele sabe que sem mim ele não vai ter o cacau, ele não vai ter o bom cacau. Perfeito. Então, por isso, aqui a gente está no mesmo lugar, entendendo os papéis. Perfeito. E aí eu quero, sem me estender muito mais, eu acho que está na hora de a gente fechar isso. Já que eu queria também saber de você, sabia? Eu quase queria te provocar sobre renascer. Mas aí eu vou trazer um aspecto que você trouxe aí, que eu acho que essa novela trouxe de forma brilhante, que é a relação de patrão e empregado na dimensão que o seu núcleo trouxe, certo? Que há um respeito ali entre os seres humanos, por mais que exista a hierarquia. Foi você que trouxe isso, sabe? Eu não tinha pensado nisso dessa forma racional, não. Mas é o que eu via. Então é muito bonito quando essa versão de Renascer, ela traz isso mais do que a outra, nesse aspecto que eu estou falando, nesse núcleo, aonde são camaradas, são amigos, são brothers, e aí vocês puderam jogar da mesma forma que você falou que você jogou no teste com a Edivana e com a Danilo. A Danilo. Sacou? Assim, não tem submissão. Um não apaga o outro. Porque muitas vezes a gente vê isso, né? Na realidade, isso existe muito, mas às vezes a gente vê isso na ficção. É direcionado para que aquele empregado subalterno ele tenha uma submissão de apagamento. E aí, meu amigo, você trouxe com tudo que você vem trazendo do CRIA, sacou? Toda essa conversa que a gente está tendo de lá foi para chegar talvez só nesse momento agora, né? Assim, olha a beleza do personagem que você trouxe. Porque assim, quando eu falei para você, né, não é assim, não é porque ele destacou, não é porque deu Ibope, não é só isso não. E deu Ibope por isso, porque a gente está falando assim, nessa dimensão. É porque a arte é para isso, é para ir lá no fundo, é para ir no âmago da questão, e você traz isso no personagem. Mas não foi você sozinho, como a gente estava falando aqui, é coletivo, né? É um diretor, é quem reescreveu, porque não estava escrito dessa forma na primeira versão que eu fiz. Sacou? Essa célula da novela não estava escrita dessa forma. Aí vale a pena, né? Valeu a pena ter visto com você, com essas pessoas, e ver ali o que é que todos souberam fazer. E para mim, me perdoem todos os outros, sem querer desmerecer a ninguém, você ali foi feito para você, entendeu?
Para mim, uma das coisas que valeu a pena essa novela foi você e a Divana. Sem querer desmerecer nenhum outro. Não estou querendo desmerecer, não, mas assim, tem. E olha só, é um ator preto, uma atriz preta, que na primeira versão não era possível ainda. Quer dizer, que era, né? Mas não era dado esse tipo assim, escreva aí, vá, esse personagem. Aí você agora, graças a Deus, você escreveu brilhantemente. Oh, meu amigo, obrigado. Obrigado, eu sou muito grato a isso. Eu tenho dito também que renascer foi um presente lindo na minha vida. Foi muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Foi muito importante para mim, Jackson, assim, foi muito importante para mim. Eu tô tendo a possibilidade de reestruturar minha família, assim, de todas as violências que a gente já viveu e já passou, sabe? Eu falei aqui sobre violência, né? Tive um primo assassinado em 2003, assim, não quero falar sobre isso, eu não gostaria de falar sobre isso. Mas, infelizmente, isso faz parte da minha trajetória. Mas que bom que nessa minha trajetória, o brilho, ele é maior, sabe? O amor, ele é maior. E o amor é os presentes que eu venho tendo na vida. E eu acho que o Renascer foi um presente lindo para esse lugar de revalorização mesmo da minha comunidade, do meu quilombo, sabe? Para poder reafirmar que a gente não merece sofrer. A gente não veio aqui para sofrer, a gente não veio aqui para morrer. Nem de tiro, nem de bala, nem de fome. A gente veio aqui para brilhar e ser feliz. Eu tive a alegria de citar a Dona Macota Valdina, Dona Valdina Pinto, porque ela fala isso, né, em um dos seus vídeos, quando ela cita a filosofia Banto, que a filosofia Banto ensina que a gente nasce como o sol, que a gente nasce para brilhar e ser feliz como o sol, que ninguém nasce para ser infeliz, que a gente nasce para ser feliz na vida. Então eu acredito nisso, eu acredito que a gente nasce para ser feliz e que bom que eu estou podendo contemplar minha família com felicidade. Enfim, é isso, foi um presente lindo e a certeza de que eu vou ser feliz na vida, que eu nasci para ser feliz e eu vou ser feliz. Agora eu estou pedindo, além de fama, dinheiro para poder contemplar essa felicidade. E bom que a gente termina o pod chorando e rindo ao mesmo tempo, né? Eu estava conversando com o meu babalorixá e aí ele disse assim: meu filho, tá tudo muito bonito, né? O que você quer agora? Eu disse: dinheiro, mano. Meu filho, o dinheiro ainda não chegou. Não chegou ainda, mas vai chegar. Eu acredito que vai chegar. Assim como chegou, tá chegando as possibilidades de existir, né? Porque a fama é importante, né? Que não é a fama, né? É o reconhecimento. O reconhecimento é a valorização de todas as coisas, né? A valorização de você enquanto ser reconhecido e do outro que se vê em você, que pode também ser contemplado em você, com você, né? Por aquilo que afeta ele no positivo. Então, é bom, tá sendo massa. Mas a grana é importante também para casa, né? Para a moradia digna, sabe? Para o plano de saúde, para a saúde, para a educação. Enfim, é isso. É isso. Mas, ainda assim, eu já sou muito feliz e grato, assim. Muito grato. Foi um presente lindo. Foi um presente lindo que eu aceitei e estou aceitando até hoje. Que você ganhou e deu pra gente de presente também. Então, sim. Muita grana Axé. no seu bolso, na sua família, para que você possa continuar cada vez mais, né? Fazendo o que você gosta, brincando com esse brinquedo tão sério que é o teatro, né? Macarrão. Axé. Axé, meu amigo. Axé. Aprendendo com você. Grato aí. Você falou uma vez isso. Vamos brincar de fazer teatro. Uma vez eu cheguei no ensaio lá da Paixão de Cristo, aí você falou isso. Vamos brincar de fazer teatro. Eu achei isso tão bonito. Aí depois você foi lá e completou. Vamos brincar de fazer teatro com responsabilidade. É sério? Eu não lembrava disso. Então é o que mas eu achei bonito brincar, né? Brincar, né? Assim, com alegria, né? Com alegria. Tem que ter alegria, tem que ter leveza, né? Tem que ter leveza. Tem que ter beijo, tem que ter as crianças por perto. Tem que ter. Axé. Axé. Macarrão. Grande, gigante. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.